Boa noite, seja bem-vindo à Bola da Noite, numa noite em que Ronaldo entrou em campo apenas aos 85 minutos, na vitória do Manchester United por 2-1 frente ao Liverpool. A Itália, Roma de José Mourinho, continua a vencer, numa noite em que Jesualdo Ferreira se sagrou campeão no Egito, mas foi campeão no sofá. Só joga esta terça-feira. Esta terça-feira há a Liga dos Campeões no Estádio da Luz, Benfica Dinamo de Kiev às 8 da noite. Por definir está a hora da chegada de Auschner, que está praticamente garantido como reforço dos encarnados. E quem ainda espera um reforço é Rubén Amorim. O treinador do Sporting quer um novo Mateus Nunes. Só falta saber quem será. No Futebol Clube do Porto está em destaque Diogo Costa, o herdeiro de Vítor Bahia. Muito para falar nesta Bola da Noite com dois convidados de luxo, Paulo Madeira e João Tralhão. Dois homens do futebol, um antigo jogador e agora empresário e um treinador de futebol que comigo e consigo desse lado irão analisar toda esta atualidade no futebol português. E não só, porque vamos começar pelo Manchester United. Manchester United que conseguiu o primeiro triunfo da época, ao levar a melhor no clássico com o Liverpool, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no 11, Cristiano Ronaldo no banco. Os Red Devils venceram os Red de Fábio Carvalho por 2-1. Os Red Devils adiantaram-se no marcador aos 16 minutos, através de Sancho. Trabalho do extremo na grande área, remate colocado para o fundo da baliza. O Manchester United dobrou a vantagem no início da segunda parte, através de Marcus Rashford. Jogada legal e finalização do internacional inglês para o 2-0. O Liverpool ainda reduziu aos 81 minutos com um golo de Salah. David Gea ainda defendeu o remate do português Fábio Carvalho, mas nada pôde fazer perante a recarga de Salah. 2-1 foi o resultado final. Cristiano Ronaldo entrou em campo aos 85 minutos. Isto tudo em Inglaterra. A Itália, a Roma de José Mourinho e de Rui Patrício, recebeu e venceu a Camoranesi por 1-0. O único golo do encontro foi marcado já no segundo tempo, canto batido por Lorenzo Pellegrini e Chris Salaman a aparecer no segundo poste para fazer de cabeça o 1-0 final. E no Egito, o Zamalek, treinado por Jesualdo Ferreira, sagrou-se campeão. Com a derrota do segundo classificado, o Pirâmides somou o 14º título da história, o segundo com Jesualdo Ferreira como treinador. É o segundo campeonato seguido para o Zamalek e o segundo, como já lhe disse, para o técnico português a treinar o Zamalek. Ele que já tinha celebrado então esta primeira conquista em 2014-2015. Este 14º título da carreira de Jesualdo Ferreira é que foi tricampeão em Portugal com o Porto entre 2006 e 2009. Jesualdo venceu ainda a Liga do Qatar em 2018-2019, além de várias taças nacionais. Este título dá sequência a uma relação entre o clube egípcio e o português em 2003-2004, com Nel Vingada, antes de Jaime Pacheco e Jesualdo Ferreira. Tempo agora de olharmos para a Liga dos Campeões, porque o Benfica joga com o Dinamo de Kiev no Estádio da Luz esta terça-feira às 8 da noite e Roger Schmidt fez a antevisão deste jogo. O técnico do Benfica diz que não vai mudar a equipa no encontro decisivo dos play-offs. The second half of these two playoff matches, I think we had a good result from the first match, but it's not done. Our feeling is that we played against a very good team in Poland. Dynamo had also their moments in the match. We want to show that we are very motivated to play a Champions League season. It's not the time for us to make any changes because we want to let the other players play. So what we need tomorrow is a very focused team. We need the best team on the pitch and we need top substitutes on the bench. At the moment, I think it's also good to have players on the pitch who are used to play with each other. I think it was
very good for us to rest at the weekend. I think we played 3 away matches in 8 days, so we had long flights. Yeah, the first step we have to do is to qualify for Champions League, so that's what we need, and therefore we have to play a very good match tomorrow. Yeah, and then you have to show in the group stage that you are able to be one of the first teams. I think is always a challenge, so we will see what is the draw if we really qualify. David Neres garante que se sente cada vez melhor no Benfica. O brasileiro assegura que quer ir à seleção brasileira, mas aponta o foco para o Clube da Luz, precisamente neste jogo com o Dinamo de Kiev. Um jogo muito difícil, como foi o primeiro, mas o objetivo é jogar o nosso futebol, impor nosso futebol desde o começo e sair com o resultado. A adaptação está sendo muito boa, todos me receberam muito bem, o treinador também. Nosso objetivo é, com certeza, sair com títulos, entrar na fase de grupo da Champions League, primeiramente, e fazer uma boa campanha. Espero brigar por títulos aqui e se possível, sair com título, fazer uma grande campanha, entrar na fase de grupo da Champions League e seleção é consequência, mas o meu primeiro foco é aqui no Benfica. A pré-época e os primeiros amistosos foram um pouco difíceis, por estar muito tempo parado, mas agora com o jogo frequentemente estou me sentindo melhor e a cada jogo eu me sinto melhor fisicamente e também mentalmente, taticamente. Tem sido muito bom. Claro que a língua ajuda, mas o mais importante é que ele é um grande jogador, então o entendimento é fácil quando o outro jogador é de muita qualidade. Luchescu, o histórico treinador do Dinamo de Kiev, elogia o Benfica para o jogo desta terça-feira no Estádio da Luz e fala ainda da qualidade de Rafa. Diz Luchescu que Rafa tem qualidade para estar nos melhores clubes do mundo. O treinador do Dinamo admite que no jogo desta terça-feira o favorito é o Benfica. At this moment, Benfica is much better It's better than us. And we'll see. We shall try to make a very good match and to prepare our beginning of championat, Ukraine's championat. We have very, very young players. No, I said no, we couldn't make transfer. Rafa Silva is maybe the best player at this moment Benfica. For me, it's a surprise that he remained all this time here in Lisboa. He could play like Bernardo Silva, some very big team outside the country. Ouvidos os treinadores e também um dos jogadores, David Neres, no caso, para o jogo entre o Benfica e o Dinamo de Kiev, tempo agora para a análise nesta Bola da Noite e vou então começar por ouvir o que é que os meus convidados de hoje, Paulo Madeira e João Tralhão, mais à frente o Marco Baixinho que está no Chipre também se vai juntar a nós nesta conversa. Paulo, vou começar por ti, não por tenhas sido capitão do Benfica nem nada disso, estou a brincar. Boa noite, obrigado aos dois, antes de mais, João e Paulo. Paulo, vou começar por ti precisamente para saber se concordas com esta ideia de que o favorito é o Benfica para esta segunda mão depois dos 2-0 neste jogo na Polónia, nesta casa emprestada do Dinamo. Antes de mais, agradecer o convite, Irene, e dar um abraço aqui ao Tralhão. Sim, de facto, as palavras do Roger Smith foram corretas. Acho que faltam 90 minutos, o Benfica vem de uma vantagem boa. Estamos num período da época em que, para já ainda, os treinadores não devem andar a poupar jogadores, porque estamos numa fase muito, muito inicial da época. O Benfica terá que jogar com a melhor equipa que o treinador puser em campo, porque não vai ser um jogo fácil. Aliás, o treinador do Luchescu, que é uma raposa velha, já está a dar o favoritismo ao Benfica. Isto é às vezes é um rebuçado um bocado amargo e tem que se ter muito cuidado com isto. Vai ser um jogo complicado. O Benfica lá fez um grande jogo. Aliás, o Benfica nesta pré-época tem feito, além de jogar bem, os resultados aparecem e as exibições são muito boas, muito bem conseguidas. Uma equipa
praticamente com 2, 3 jogadores novos que vieram, e a equipa parece que é uma equipa quase toda ela nova, e se avaliarmos um bocado o plantel do Benfica e os jogadores em termos defensivos são os mesmos do ano passado, com a inclusão em termos da linha média do Enzo. Florentino já esteve no Benfica, entretanto saiu, tem-se estado a adaptar muito bem ao Enzo e tem comatado muito bem, tem jogado muito bem lado a lado. E, portanto, este Benfica é um Benfica com um treinador com uma filosofia totalmente diferente e com um futebol que os benfiquistas gostam. E depois, aliado a isso, têm acontecido as vitórias. Portanto, amanhã vai ser um jogo complicado, mas estou convencido que o Benfica, com as armas que tem e com os jogadores que tem, vai conseguir passar esta eliminatória, que é importantíssima para o Benfica, porque estar na fase de grupo da Liga dos Campeões, qualquer equipa quer, em todos os aspectos, para os jogadores e para o clube, em termos financeiros, é sempre fantástico. João Tralhão, que análise também é que fazes? Achas que é mesmo este presente envenenado dizer, este tropeçado, como o Paulo dizia também, envenenado dizer que o Benfica é favorito? Realmente este 2-0 da primeira mão não deixa margem para dúvidas que será o Benfica a entrar na fase de grupos? Sim, olha, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado. É um prazer estar aqui ao lado do Paulo Madeira, alguém que eu vi jogar ainda com grande qualidade pelo Benfica, pela Seleção Nacional, também alguém que admiro. Uma nota, duas notas aliás, a primeira, fazer uma homenagem ao Chalana, não quero Queria mais... falar contigo precisamente sobre isso, mas queres ir por aí? Vai. Digo com um misto de alegria por relembrá-lo e também tristeza por vê-lo partir. E a segunda nota, os parabéns ao Benfica por mais uma excelente conquista na formação. Também esta Taça Intercontinental, sobre esses miúdos. primeira edição, Benfica vencedor com todo o mérito, portanto queria dar aqui os parabéns a toda a estrutura, a todas as pessoas envolvidas, ao seu treinador, a todos os jovens jogadores que acreditem que é possível chegar ao seu sonho e, sobretudo, a todo o universo Benfica, por questão de parabéns. Mais à frente neste programa, precisamente, quero falar com os dois, por experiências diferentes que viveram muito perto com o Chalana, tu enquanto treinador e o Paulo enquanto jogador, e depois toda essa ligação ao Benfica, e também precisamente sobre essa conquista histórica da Intercontinental do Sub-20 do Benfica. No jogo de amanhã, pedia-te só que centrasse agora no jogo de amanhã, é o Benfica que é favorito ou não? Olha, eu acho que eu vou ao encontro das palavras do treinador, do Roger Schmidt e também do Paulo. Eu acho que não podia ser mais, na minha perspectiva, não podia ser mais acertado o discurso. Acho que é preciso ter alguma racionalidade. A eliminatória está a meio. Quem viu o primeiro jogo percebeu que o Benfica é superior, deu essa sensação. Uma equipa mais experiente, uma equipa mais preparada para este tipo de jogos. Mas o Dinamo Kiev é uma equipa que já deu a volta também noutras eliminatórias. É uma equipa jovem que não tem nada a perder, vem ao Estádio da Luz com a ambição no limite, vem arriscar e eu penso que é um jogo perigoso, pode ser um jogo perigoso. E o foco do treinador no discurso, que acredito tenha sido para dentro também, eu acho que não me parece que este discurso tenha sido diferente do que tinha dito durante a semana e a preparação para este jogo. Eu acho que este discurso racional, que é necessário ter foco no jogo, é necessário ser competente nas tarefas, é necessário ser ambicioso para conquistar o resultado. Eu acho que é o discurso certo para que os jogadores mantenham exatamente este foco para poder chegar ao jogo e amanhã serem superiores. Eu penso que vão ser superiores, mas acredito que vai ser uma eliminatória disputada. Roger Schmidt diz que vai colocar em campo aquele que é naturalmente o melhor 11 do Benfica. O Paulo Madeira também já falava nisso. Olhando agora para o 11 do Benfica, acreditamos todos que o 11 será o mesmo que jogou na primeira mão na Polónia. Portanto, vamos ver agora também esse 11, peça a nossa realizador que possa colocar também agora na imagem esse 11 do Benfica. Aqui está ele. É este, Odisseias, Vlaco Dimos na baliza, depois Gilberto na direita, Otamendi e Morato no centro, Grimaldo na esquerda, Florentino e Enzo no meio campo, depois mais à frente David Neres, Rafa e João Mário e na frente Gonçalo Ramos. Olhando para estes 11, Paulo Madeira, é este o melhor 11 do Benfica agora, sem sombra de dúvidas? Eu acho que sim, neste momento é a aposta do treinador, é neste 11, é este 11 que tem dado tem dado as vitórias, tem dado bons espetáculos, e como eu disse há bocado, se olharmos um bocado para este 11, estou a ver ali o Enzo e estou a ver ali o Neres, são os únicos jogadores que na prática entraram neste Benfica, porque de resto eram todos jogadores que tiveram lá o ano passado, com exceção do Florentino, teve emprestado, mas já teve também lá no plantel. E de facto,
ver-se esta diferença de como o Benfica jogava o ano passado para o que o Benfica joga este ano, e estamos aqui a falar neste período inicial da época, as coisas até podem, espero que não, mas as coisas até podem dar a volta. Mas futurologia ainda não conseguimos fazer, portanto vamos nos centrar no que é real. É os factos que a gente vê agora e os jogos que a gente viu até agora, neste princípio da época, em que o Benfica, com uma dinâmica muito grande. Eu não sou treinador, mas gosto de ver o Benfica muito em cima do adversário, não deixar o adversário pensar, obviamente correndo riscos. Se o adversário conseguir passar aquela linha de pressão, pode criar problemas ao Benfica, mas até agora as coisas têm corrido muito bem e os golos aparecem com naturalidade. Aliás, o Gonçalo Ramos tem sido um bocado o exemplo disso, em que de facto tem sido o ponta de lança eficaz e qualquer momento o Gonçalo Ramos muitas vezes marca golos e quando a gente menos espera é quando o Gonçalo Ramos aparece. E portanto acho que é este para mim neste momento o Benfica o 11 mais forte. Obviamente num treino quem está lá é o treinador, mas se o treinador optou por este 11, acho que este é o 11 mais forte do Benfica neste momento. João Tralhão, tu és treinador, portanto vou-te colocar a pergunta a ti. Este Gilberto está-te a surpreender? Digo isto pelo facto do Bá ainda não ter conseguido entrar nesta equipa do Benfica. Surpreender não diria. Eu acho o Gilberto um jogador bastante útil numa equipa. Acho que as críticas que foi alvo ao longo do tempo pareceram um bocado injustificadas, porque estamos a falar de um jogador que veio de um campeonato diferente, de uma realidade diferente, de uma liga com características diferentes, portanto não é fácil a adaptação. Por vezes a língua facilita e os costumes facilitam, a cultura facilita, mas teve o seu período de adaptação. Sabemos quais são as suas limitações, mas ele consegue fazer essas limitações as suas forças. Portanto, eu acho que é um jogador muito útil ao Benfica, já demonstrou isso. Eu acho que acrescentar ao plantel um jogador com a qualidade do Bá, acho que só o ajuda, porque nota-se que é um jogador bastante competitivo e, sendo competitivo, esta competitividade interna dentro do plantel só o ajuda. E isso demonstra bem o seu caráter, demonstra bem a sua mentalidade, e eu acho que vai ser uma luta saudável, importante para o treinador, importante para a equipa, e de facto potenciou todas as qualidades do Gilberto, porque eu destaco aquela competitividade, aquela mentalidade vencedora, que de facto eu acho que é inspirador qualquer jogador ver o Gilberto a jogar, a forma como ele encara o jogo, a forma como ele está ligado nos 90 minutos, a forma como se bate a defender, a forma como tenta atacar e criar. Portanto, a forma como aparece para finalizar, eu acho que o Gilberto, com estes dois fatores, o facto de ele ser um jogador bastante competitivo e também o facto de ter um jogador com grande qualidade ao seu lado, eu acho que vai ajudá-lo a ele e também ao Bá, cada um a ser superior durante a época. A entrada do Enzo e do David Neres não causou aqui estranheza alguma, não é? Portanto, entraram naturalmente no 11, o que no caso do David Neres só não jogou quando não esteve em condições físicas de o fazer e, portanto, dessa posição não ter sido sempre dele. No caso do Gilberto, o que te pergunto enquanto treinador é difícil fazer essa gestão para a não entrada do Bá, ou quando é que o Bá está em condições para entrar numa equipa com essa competitividade saudável que falávamos em relação ao Gilberto? A época vai ser bastante longa. Nós queremos acreditar também que vai haver tempo para todos? Eu acho que sim, tenho a certeza que sim. E tem que haver mesmo. A época, acredito que vai incluir a Champions League. Acho que vai ser uma época bastante densa, com várias competições. E quanto mais opções tiver o treinador, melhor. Portanto, neste momento, eu acho que o Paulo disse, e eu concordo em absoluto, por vários motivos, mas o principal motivo de o treinador insistir neste primeiro 11, eu acho que é de facto também criar aqui ligações, estabelecer ligações e solidificar relações entre os jogadores. Porque estamos numa fase muito inicial e é importante criar aqui automatismos com um determinado grupo. E quem está para entrar, também quando entrar, sentir que já há uma equipa mais sólida e aí mais fácil será a sua adaptação ao 11. Portanto, eu acho que de facto é uma gestão bastante inteligente do treinador, que eu concordo nesta fase da época, concordo em absoluto. Portanto, neste momento o treinador optou pelo Gilberto, mas também sabe que tem ali ao lado o Bá para poder entrar no 11 e se não entrou de início é porque sentiu que o Gilberto nesta fase da época estará mais preparado para poder competir por estes objetivos imediatos que tem. Paulo Madeira, falavas da eficácia deste Gonçalo Ramos, que pode surpreender alguns, mas não surpreende garantidamente o João Tralhão. O que te queria perguntar é, fala-se tanto nele e ele tem marcado tantos golos que inclusive se fala que pode ainda sair até ao final deste mês.
Que opinião tens sobre isso? Tem de ficar obrigatoriamente ou se surgir uma proposta boa para o clube, tem de ir? Pergunto isso também pelo conhecimento que tu agora tens no mercado. Eu acho que os clubes têm que aproveitar muitas vezes as oportunidades. O Gonçalo Ramos tem sido um jogador neste primeiro período da época. Tem estado muito bem, tem estado eventualmente até a surpreender se calhar aqueles que pensariam que o Gonçalo Ramos poderia não ter condições ou poderia não ser aquele ponta de lança que as pessoas desejam, mas de facto ele está a retribuir com golos. O Gonçalo Ramos não é aqueles jogadores que tecnicamente muito fabuloso, mas de facto tem uma característica que tem os goleadores, que é marcar golos. Ele está ali para marcar golo e é aquilo que ele faz melhor. O facto de se falar nos últimos tempos que eventualmente o Benfica pode ter propostas para ele, não me admira, porque ele estando e tendo feito golos neste play-off de acesso à Liga dos Campeões, que são muitas vezes play-offs que toda a gente vê e que todos os clubes veem, ele neste momento se calhar é um alvo apetecível para os clubes de top. Obviamente a gestão dele sair ou não já tem que partir da parte da direção do Benfica. Se achar que se vier uma proposta com números que o presidente neste caso ache consideráveis, não há jogadores insubstituíveis, e se eventualmente o Gonçalo Ramos tiver que sair, outro irá aparecer, até porque o Gonçalo Ramos também tem a concorrência do outro ponta de lança. Yaramchuk? Não, e do Henrique Araújo. Do Henrique Araújo, que de facto é um jogador também com potencial enormíssimo e que poderemos eventualmente nos próximos tempos também se calhar estar aqui a falar do Henrique Araújo, porque de facto eu tenho ideia que vai ser também um jogador de alto nível, até porque tem essa característica também de marcar golos. Faz-me lembrar muito o Pauleta, que é um jogador chato, sempre atrás dos defesas, não larga, e depois tem aquele coisinho do golo, qualquer coisinha, ele está lá e marca golos. E portanto eu acho que vai ser, se calhar eventualmente nos próximos tempos, se calhar o jogador que poderá também render eventualmente muito ao Benfica, porque de facto para mim é um jogador também de top, como o Gonçalo Ramos é. Portanto, se houver uma proposta que seja boa para o clube e para o jogador, as oportunidades são para aproveitar. Eu acho que sim, é como eu digo, se ele sair, obviamente o Benfica não iniciará os jogos com 10, vai sempre ter 11 jogadores. Obviamente é um jogador referenciado, é um jogador que tem demonstrado, mas muitas vezes este tipo de jogadores, quando aparecem propostas irrecusáveis, os clubes têm que aproveitá-las. João Tralhão, não te surpreende nada este Gonçalo Ramos? Não surpreende. Acho que a tendência natural do Gonçalo há de ser sempre superior nas próximas etapas dele. Portanto, já o ano passado fez uma boa época, este ano está a começar a época a nível de excelência e acredito que nos próximos anos possa vir a ser melhor, porque ele tem este perfil. Portanto, é um jogador inconformado, super talentoso, com características de talento que por vezes não são aquelas que são mais visíveis, mas ele tem tudo o que o avançado necessita. Tem avançado, o jogador que aparece na área, finaliza muito bem, tem um instinto do golo, tem, tal como o Paulo estava a falar relativamente ao Henrique, tem um instinto do golo, tem aquela sensação onde a bola vai parar, onde o timing exato para finalizar. Portanto, eu acho que o Gonçalo tem tudo para, nesta época, se ficar no Benfica, porque não sabemos, não é? Isso é uma incógnita e depende de vários fatores, mas se ficar no Benfica tem tudo para fazer uma grande época, tanto nas competições nacionais como internacionais. E depois essa incógnita é sempre difícil de gerir entre aquilo que vocês, treinadores, querem e aquilo que os dirigentes precisam para os clubes? Sim, obviamente que quanto maior for a sintonia entre a direção e o treinador, melhor, porque facilita muito o ambiente que anda à volta da equipa. Portanto, eu acho que isso sente-se que nesta fase o Benfica está a ter essa harmonia, parece, a sensação que temos para fora é que há uma harmonia
bastante próxima entre aquilo que é a ideia da direção e do treinador, portanto, mesmo com estas contratações novas e a forma de manter alguns jogadores, eu penso que essa harmonia é fundamental para que o treinador se sinta confortável para fazer o seu trabalho. Portanto, o trabalho dele é tentar ter os melhores dentro do campo, é tentar ter a equipa mais competitiva dentro do campo, para que depois os resultados apareçam. E obviamente que a direção, quando está em sintonia com o treinador e vice-versa, a coisa facilita. Em relação ao 11 do Benfica para amanhã, para esse jogo com o Dinamo de Kiev, gostava ainda também de saber a vossa opinião sobre este João Mário, que na esquerda tem estado a ser determinante no desempenho vitorioso deste Benfica no arranque da época, Paulo Madeira. Eu ontem, por acaso, estava a ver a televisão penso eu até que foi, não sei se foi na antevisão de um jogo ou algo do género, um jornalista perguntou ao João Mário se, com a vinda do Horta, se ele tinha o lugar dele em perigo. Foi em Kiev, depois do... Foi? Antes do jogo, antes do jogo da primeira Pois mão. não sei, eu ouvi essa Em Kiev pergunta. não, com o Dinamo de Kiev na Polónia. E de facto, um jornalista fazer uma pergunta a um jogador como o João Mário acho eu que não foi muito feliz o jornalista, até porque o João Mário já... Mas ele até respondeu. Sim, começou-se a rir e depois respondeu, como é óbvio. Mas acho que a qualidade que o João Mário tem, a qualidade que o João Mário nos últimos anos demonstrou, aquilo que aconteceu ano passado, acho que não foi muito correto as pessoas duvidarem da qualidade do João Mário. Mas muitas vezes, até na época passada, foram muitos os que se esqueceram que ele até tinha sido campeão europeu e o que é que ele também já tinha feito. Por isso é que eu estou a dizer que o futebol tem esta particularidade. O presente é que conta, muitas vezes o passado as pessoas rapidamente esquecem. Mas chegou-se a falar até que ele ia sair do Benfica, sim, que não tinha lugar. Mas de facto o João Mário não me surpreende, até porque é um jogador muito acima da média tecnicamente, se vocês e quem anda no futebol sabe. Quem passar uma bola ao João Mário, raramente ele perde a bola, raramente a bola sai dos pés dele, como a gente diz muitas vezes, tipo bola, tipo tijolo, não sai sempre direitinha, porque de facto é um jogador com uma técnica muito acima da média, um jogador que tem feito também este início de época muito bom e espero que continue a fazer, porque de facto é um jogador com uma qualidade muito, muito, muito grande. E tem estado a demonstrar esta qualidade João Tralhão na esquerda, que era uma posição em que nós não o víamos habitualmente. Sim. Nos últimos tempos. Sim, eu concordo em absoluto com o que o Paulo disse. Acho que o João Mário é um jogador de excelência, daquilo que eu conheço. Já o conheço há muitos anos, desde a formação do Sporting, e era um jogador impressionante. Jogava noutra posição médio mais recuado, mas independentemente da posição, notava-se que tinha ali coisas... Jogava mais no centro? Jogava mais no meio, mentalmente sim. Sempre foi muito forte, desde as camadas jovens. Isso também é determinante depois para estas fases mais turbulentas, não é, enquanto jogador? Sim, o que me impressionava muito no João na altura era a forma como ele conseguia controlar o ritmo do jogo. Ele parecia que tinha a batuta na mão, portanto, ele é que controlava o jogo, sabia quando é que tinha que acelerar o jogo, quando é que tinha que desacelerar, quando é que tinha que colocar um passo vertical ou manter a bola, portanto, ele sempre teve esse critério. E eu acho que um dos principais fatores para poder vê-lo jogar com tanta qualidade na esquerda ou na direita, como ele jogou no Sporting, o Sporting também jogava naquele losango mais encostado à direita, é ele estar motivado para jogar ali. Portanto, eu acho que esse é o principal fator. E motivado ele estará com certeza. Portanto, é um jogador profissional, um jogador de altíssimo nível, que já tem uma experiência a nível nacional e internacional muito grande. Eu acho que mais importante do que tudo é dar-lhe confiança. Dar-lhe a confiança que neste momento ele está a ter. Porque é inquestionável o valor de João Mário. Não sabemos ao certo quais foram os motivos pelos quais ele não fez uma época ao nível dele, se calhar na temporada passada, mas, independentemente disso, eu acho que é inquestionável o valor dele, é inquestionável o talento que ele tem e a capacidade que ele pode acrescentar à equipa. Este ano estamos a ver um João Mário numa ideia de jogo diferente, numa posição diferente, mas que, na minha visão, encaixa perfeitamente naquilo que é a relação entre ele e o lateral esquerdo. Portanto, o Grimaldo, que é um jogador muito ofensivo, muito profundo, permite que o João Mário jogue em zonas mais interiores, partindo de fora, e ele aí é fortíssimo. Eu acho que o João Mário é mais forte de fora para dentro do que dentro para fora, como fez algumas vezes, portanto, na sua carreira, não o ano passado, mas na sua carreira, eu acho que ele aí é muito forte de fora para dentro, quando ele entra no espaço interior, é aquilo que o Paulo diz, a bola sai sempre certinha, a bola sai redondinha, sai sempre com critério, e tem a capacidade de fazer aqueles passos verticais para assistir os colegas e para quebrar linhas e por aí fora, portanto, eu acho que ele tem feito não só uma grande época, mas também esta relação das posições, sabendo que tem, por exemplo, ali atrás um Florentino ou um Enzo,
que lhe cobrem as costas e que lhe protegem, se calhar, os posicionamentos mais aleatórios que ele tem, eu acho que também ajuda bastante à confiança dele. E depois não é só isso, esta utilização recorrente e a segurança que o treinador lhe tem dado e a confiança que o treinador tem dado, acho que só permite que o João Mário potencie todas as suas qualidades e que jogue no seu limite. E do seu limite todos sabemos que é um jogador de altíssimo nível. Este Benfica de Roger Schmidt tem uma ideia de jogo diferente, o esquema tático é outro. Não te vou perguntar enquanto central se gostavas mais de jogar no sistema 3 ou se gostavas mais de jogar com 4 defesas e 2 centrais. Mas gostas mais de ver este Benfica jogar assim ou o Benfica dos 3 centrais? Eu se queres te diga, o ano passado muitas vezes falei para os jornais e obviamente as ideias dos treinadores não vou discutir, mas acho que o Benfica, o verdadeiro Benfica tem que jogar com 2 centrais, não pode jogar com 3 centrais. Obviamente, numa situação pontual, onde vai fazer um jogo em Inglaterra, contra um Liverpool ou contra um Manchester, eventualmente, pontualmente, pode jogar com 3 centrais. Agora, o verdadeiro Benfica para as competições nacionais e eventualmente na maior parte dos jogos internacionais tem que jogar com 2 centrais, porque não faz sentido jogar com 3 centrais, nem acho eu, na minha opinião, não sou treinador, mas não faz sentido jogar com 3 centrais. Esta é uma falsa questão sempre, não é, João? Há os que defendem que os 3 centrais é que Sim, está na moda. Sim, eu percebo, Paulo. Eu acho que Mas há os que falam desta identidade, não é? Sim, eu acho que a cultura do clube está associada a 2 avançados ou a 4 defesas. Eu percebo o que o Paulo está a dizer e passei lá muitos anos também. Não joguei como jogou o Paulo, mas percebo o que ele está a dizer. Mas, no entanto, eu acho que na atualidade fala-se muito disto e para não estar também aqui a tornar a linguagem muito complexa, as dinâmicas são fundamentais. Portanto, uma equipa que joga com 2 ou com 3 centrais, o importante é que o Benfica, a identidade da equipa, seja exatamente esta, ofensiva, não deixar respirar o adversário, ter mais tempo a bola, dominar mais vezes o jogo. Porque se olharmos para trás, esquecendo aqui o posicionamento, esquecendo aqui os sistemas táticos, o Benfica sempre foi assim. Portanto, claro, o Benfica tem esta cultura. E quando olhamos para uma das coisas que eu defendo enquanto treinador, é que quando chegas a um clube ou quando chegas a um determinado enquadramento, tens de perceber qual é a cultura do clube. Nem todas as ideias de jogo encaixam em todos os clubes. Portanto, dou sempre este exemplo. Eu acho que o Simeone é um excelente treinador, é um treinador de excelência, dos melhores do mundo, mas provavelmente se treinasse o Barcelona, a ideia dele não encaixaria naquela cultura. Portanto, é preciso perceber que tipo de cultura é que o Benfica tem, que tipo de história que o clube tem e que tipo de cultura é que os adeptos têm. Portanto, os adeptos são sempre a força do clube. Quem puxa pelo clube ao longo da história são sempre os seus associados, os adeptos, por aí fora. E a cultura, se olharmos para trás, a história do Benfica é uma cultura de ataque, uma cultura de domínio. E esse domínio, independentemente do sistema, é importante que seja garantido. Independentemente dos centrais, mas eu também concordo um bocado com o Paulo, percebo que a cultura, do ponto de vista posicional, seja mais fácil de aceitar que jogar com 2 defesas. Às vezes é um bocado enganador, os 3 defesas não implicam que seja uma equipa defensiva. Isso não é linear, mas que as pessoas aceitam mais ou com mais facilidade os 2 centrais do que propriamente os 3. Eu percebo essa ideia. Já vamos continuar a falar do Benfica, do mercado do Benfica, de quem pode entrar e sair ainda, do Sporting e desses 8 que Ruben Amorim quer e também do Futebol Clube do Porto, mas agora faço uma pausa nesta conversa para ir até ao Chipre para falar com o Marco Baixinho, defesa central de 33 anos, que saiu de Portugal, jogou no Passos de Ferreira, 7 épocas e aventura-se agora na primeira experiência no estrangeiro. Estás no Chipre. Marco, primeiro de tudo, muito obrigada. E são mais 2 horas do que cá, portanto já é tarde e portanto esta nossa conversa terá que ser curta. Boa noite. O campeonato começa no próximo fim de semana. O que te pergunto é o que é que te levou, depois de 7 anos em Portugal, a experimentares o campeonato cipriota e a aventurar-te neste Anartosi Famagusta, onde vais estrear-te na próxima jornada? Olá, boa noite a todos.
Eu já estava há muitos anos em Portugal, né? Então também procurava novos desafios e também queria um país que tivesse alguma qualidade de vida e pronto, a nível financeiro que fosse bem melhor do que em Portugal, porque eu acho que em Portugal temos muitos bons jogadores, muitos bons treinadores, mas não somos devidamente recompensados. E eu achei certo agora ser a altura-chave para aceitar esse desafio. E também optei por uma equipa que lute por títulos, não é? Acho que é fundamental também ter esse objetivo. Nós cá já estamos na terceira jornada do campeonato, aí começa o campeonato, como disse, no próximo fim de semana. Vais-te estrear no sábado, às 5 da tarde, frente ao Olympiacos Nicosia. Tens mais 2 portugueses nessa tua equipa do Anorthosis. Fala-nos um bocadinho também dos objetivos que têm para esta temporada. Qual é o desafio do clube e aquele que te foi colocado nessa experiência aí no Chipre? Pelo que eu já reparei, identifico muito este clube similar ao nosso Vitória. Tem uns adeptos incríveis mesmo. Mesmo em jogos amigáveis andam sempre com a equipa e pelo que eu já percebi os nossos objetivos passam por vencer títulos, né? E sei que o Anorthosis já não vence um campeonato há 13 anos e este ano estão a apostar muito forte. Tem ganho nos últimos anos taças, isso, mas o título mesmo já não ganha há 13 anos. Eu acho que eles, acho que não tenho a certeza que vamos lutar por esse título. Apesar de eu, pelo que reparei, há 5, 6 equipas com um nível muito elevado e pelo que tenho reparado também o campeonato tem sido sempre muito equilibrado. E a tua expectativa para essa estreia, Marco, é grande? Começa a haver já algum nervosismo ou nem por isso? Eu penso que nestes últimos jogos amigáveis, aqui no Chipre, os jogos amigáveis não é como em Portugal. Aqui os jogos amigáveis é mesmo para vencer. E mesmo neste último jogo em casa, que tivemos o jogo contra o Pafos, o ambiente foi mesmo incrível e eu acho que foi mesmo como se fosse logo a primeira jornada. Por isso acho que já deu para perceber que o ambiente é muito bom mesmo. E aí, consegues ver alguma coisa do que se passa cá em Portugal ou não tens tido tempo de olhar para o nosso futebol? Sim, tenho acompanhado os 3 grandes, como sempre, e tenho visto o meu Passos também. É inevitável manter essa relação depois de 7 temporadas lá? Sim, é como se fosse a minha equipa, né? Eu sou mais adepto do Sporting, mas tenho uma grande ligação ao Passos pelos 7 anos que passei. Tenho lá muitos amigos. É como se fosse quase a minha terra. Aprendi a gostar do clube e da cidade e agora tenho que seguir os jogos todos. Não há volta a dar. E para terminarmos esta nossa conversa, Marco, eu queria que nos dissesses aos 33 anos, que objetivos é que queres tu individualmente conseguir alcançar aí no Chipre, nesse Anorthosis, onde te vais estrear no próximo sábado? Eu espero ganhar títulos, né? Ou campeonato, ou taça, eu espero, porque digo sinceramente, na minha carreira estava um bocado já, entre aspas, farto de estar sempre a lutar pelos mesmos objetivos, né? E eu acho que termos esta sensação de ter um objetivo de vencer um título, obrigados a ganhar todos os fins de semana. Tive uma experiência aí em Portugal similar na segunda liga com o Passos mesmo, em que éramos obrigados a ganhar e a incutir esse espírito de vitória todas as semanas. Eu achei isso
muito bom. E também por isso é que eu tomei esta decisão de ir para um clube assim também, com esses objetivos de termos que vencer todos os fins de semana. E é isso que eu espero que aconteça. Então, olha, Marco, desejamos-te boa sorte para esses objetivos e para esses troféus que queres conquistar aí e que comeces bem esse campeonato no Chipre, sábado, esse Olympiacos Nicósia frente ao Anartoses Famagusta, onde tu vais jogar esta temporada e, portanto, olha, que tudo corra bem e boa sorte nessa experiência. Muito obrigado, boa noite e um abraço a todos. Obrigada, Marco Baixinho, um dos portugueses que no Chipre se vai estrear na próxima jornada. Cá nós já vamos na terceira jornada do campeonato, mas lá no Chipre só se começa o campeonato no próximo fim de semana. Cá termina só na terça-feira esta terceira jornada do campeonato com esse Benfica, Passos de Ferreira. Esta segunda-feira à noite jogou-se o Gil Vicente Famalicão, um empate sem golos. Os famalicenses somaram o primeiro ponto no campeonato. Já a equipa de Barcelos chegou aos 4 pontos em 3 jornadas. Apesar do nulo, o Famalicão ainda colocou a bola na baliza, mas o golo foi anulado pelo VAR. Júnior Khalil jogou a bola com o braço antes de Alex Milan desviar para o fundo da baliza. Por isso, sem golos, este jogo entre o Gil Vicente e o Famalicão, a jornada 3 termina na próxima terça-feira com o Benfica Passos de Ferreira, que foi adiado precisamente devido ao jogo com o Dinamo de Kiev para a Liga dos Campeões. Meus senhores, antes de fazermos aqui intervalo nesta primeira parte, queria-vos falar então agora daquilo que o João falou no início do programa, precisamente deste mito, deste pequeno, grande, genial Chalana, de qual nós nos despedimos na semana passada. Tu tiveste a oportunidade de trabalhar muitos anos ao lado dele enquanto treinador. Formaste equipa técnica com ele, quer nas camadas jovens, quer depois também quando ele foi chamado à equipe principal do Benfica. Que Chalana foi aquele que tu conheceste já enquanto treinador? Bom, primeiro uma pessoa muito genuína e isso é sempre eu acho que é sempre confortante conviver com esse tipo de pessoas, uma pessoa muito genuína, com valores muito simples, mas muito humildes e muito verdadeiros. Era uma pessoa com muita facilidade de acesso. Nós falámos muitas coisas, todos os assuntos falávamos, tínhamos conversa para o dia todo, sempre com uma simplicidade que o caracterizava. E de facto foi mesmo uma experiência que vai ficar eternizada, conviver com ele, porque tinha um carinho muito especial por ele. Recebeu-me muito bem na primeira experiência que tivemos, quando trabalhámos juntos, já o conhecia. A primeira que tiveram foi em que escalão? Foi na equipa principal, nos séniores, quando ele passa para a equipa principal, quando assumiu, quando saiu o José António Camacho. Chegar ao Benfica? Depois do Camacho. Depois do Camacho, okay. Foi em 2008, o Camacho sai, entretanto, okay. E o Chalana é promovido. É na segunda vez que ele, exatamente, que ele pega na equipa principal. E a estrutura na altura entendeu que eu devia subir para ser assistente da equipa técnica dele. Fizeste um jogo europeu com ele, com o Getafe também? Não, entrei a seguir ao Getafe, logo a seguir ao Getafe, nessa semana. E foi de facto uma experiência inesquecível. Acho que quem convivia com ele, nós dávamos tudo por ele. Tudo. 24 horas, sabíamos que tudo o que fizéssemos, tudo o que ele nos pedia, eu falo por mim, mas também sei que as pessoas ao nosso lado faziam exatamente o mesmo, desde o staff à direção, sobretudo aos jogadores. Nós faríamos tudo por ele, porque a sua genuinidade, a forma como, apaixonada como ele queria vencer e queria que as coisas fossem bem feitas, era inspirador para todos. Portanto, essa experiência que tive com ele, essa primeira experiência que tive com ele foi de facto extraordinária. Recebeu-me muito bem, criámos ali mais do que tudo uma relação de amizade na altura. Tiveram grandes desafios nessa fase, vocês inclusive tiveram jogos muito importantes, jogaram com o Sporting também, portanto, tiveste um desafio muito exigente com ele também. Sim, foi muito exigente por todos os motivos, na altura. Foi uma época difícil, uma época de transição também, ou perto de transição, uma época em que desportivamente não foi aquilo que toda a gente ambiciona num clube como o Benfica,
mas eu acho que foi graças a ele, posso dizer, foi um dos grandes responsáveis, graças a ele, obviamente muito mais pessoas, mas ele foi o grande responsável por manter naquela altura o grupo estabilizado. Ele conseguiu fazer isso com muitas dificuldades, obviamente na altura estava difícil naquele momento, mas que ele conseguiu fazer uma coisa que muito dificilmente algum líder, algum treinador conseguia fazer, que era unir as pessoas. Ele conseguiu unir toda a gente, com a sua forma de estar, com a forma genuína como lidava com as pessoas, toda a gente estava unida. E essa união, desde o jogador que não jogava até ao presidente na altura e toda a gente, eu acho que conseguimos fazer um final de época que honrou aquele grupo, honrou o clube e estivemos muito próximos de atingir a final da Taça de Portugal. Numa meia-final contra o Sporting, estivemos mesmo muito próximos. Mas, sobretudo, eu acho que no final da temporada conseguimos reconhecer que o facto dele estar à frente da equipa e perceber que, apesar do seu perfil mais simples e a forma como lidava com a liderança de um grupo, nós seguimos-lo e toda a gente seguia. Isso eu acho que foi inspirador. E depois, por outro lado, quando trabalhámos numa equipa técnica mais de formação, era um companheiro, era um verdadeiro companheiro. Uma pessoa que podíamos confiar, podíamos conversar, com muitas histórias. Ele, quando estava completamente disponível para falar e aberto e estava tranquilo, nós passámos grandes temporadas a falar sobre futebol, sobre a vida e levo essas recordações todas comigo com muito carinho e vai ser eterno. O João conhece um Chalana treinador. Tu conheces um Chalana jogador. Quem foi para ti Chalana e o que é que guardaste? Estiveste com ele até ao fim, fazes parte daquele grupo de jogadores que fez aquela caminhada pela guarda de honra que os jogadores formaram no relevado com a urna até àquele canto na grande área, o canto esquerdo da grande área, portanto estiveste com ele até ao fim. O que é que ficou em ti dele e o que é que recordas? Olha, Irene, eu subi a sénior, eu e o Paulo Sousa, era da formação do Benfica, e subi a sénior e apanhei um plantel, um senhor chamado Chalana. Obviamente que já apanhei o Chalana numa fase na fase de carreira descendente e não na verdadeira fase dele, mas de facto o Chalana como jogador era um fora de série. Acho que o que temos que recordar dele é a alegria que ele tinha a fazer aquilo que ele mais gostava, que era jogar futebol. Obviamente que eu passei ali 6 meses com ele, porque depois chegou a dezembro e ele foi para o Belenenses, mas treinar com o Chalana, conviver com o Chalana no balneário era de facto uma alegria enorme. Antigamente, por exemplo, para dar um exemplo, a gente fazia começava os aquecimentos com mainhos, com aqueles 5-2, e o Chalana era tão genial que raramente o Chalana ia para o meio. Tinha aquilo que eu há bocado disse, João Mário, o Chalana era um bocado idêntico. A gente apertado dava a bola ao Chalana e o Chalana, de uma forma natural, saía de situações complicadas com uma facilidade enorme. Obviamente, depois convivi com o Chalana já noutra vertente, de ir aos jogos e estar com ele. E, de facto, aquilo que o Tralhão disse, acho que as palavras corretas são que o Chalana era de uma humildade enorme. Para mim, eu não digo que foi se calhar o jogador com quem eu joguei mais humilde, mas foi um dos mais humildes, porque, de facto, tinha uma humildade. E, obviamente, a gente tem que falar do Chalana de uma forma alegre, e recordá-lo daquilo que ele foi. Eu lembro-me também, já depois de acabar a carreira, fomos fazer um jogo ao Canadá dos veteranos e fomos fazer um jogo contra o Milão. E eu, na altura, fui eu um dos que organizei os veteranos do Benfica e convidei o Chalana. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque para ele aquilo foi ainda por cima foi com o amigo dele, com o Pedro Valido, andavam sempre os dois, e de facto, nesse jogo no Canadá, em Toronto,
o Chalana, a determinada altura do jogo, entrou, que ele tinha jogado, tinha sido suplente, mas ele queria jogar de início. A gente é que dizia, pá, vai jogar, tem calma e tal. Ele depois entrou em campo e até os próprios adversários, na altura, eu lembro-me que aquela célebre equipa do Milão, na altura o Costa Curta, o Baresi, não sei o quê, e eles próprios a olharem para o Chalana com uma forma, como ídolo, estás a ver? Eles olhavam para ele e na altura o Chalana um bocadinho mais velho que eles, a gente passava-lhe a bola e ele começava a fintar e eles deixavam-no passar e tal, e ele ficava todo contente. Mas de facto é estes momentos que se tem que recordar do Chalana, porque de facto foi um jogador muito, muito acima da média. Foi um jogador muito acima da média, foi um treinador também muito importante por aquilo que deixou na formação do Benfica, principalmente, e pela sabedoria e pela experiência. Eu também tive a oportunidade e tive a felicidade de me cruzar com ele em várias ocasiões e, portanto, são com estas boas memórias de Fernando Chalana, com até sempre carinhoso de boas memórias que ficam do pequeno, grande, genial, que fazemos aqui uma curta pausa nesta Bola da Noite, uma curtíssima pausa para depois continuarmos a análise ao mercado de Benfica, Porto e Sporting e tudo o que ainda há para falar nesta noite de futebol. Até já. E estamos de volta nesta Bola da Noite para falar de mercado e do Benfica. Roger Schmidt admite, mesmo que o plantel do Benfica precisa de alguns ajustes, mas ainda assim o treinador alemão rejeita falar das possíveis contratações de Frederic Auschners e de Ricardo Horta. I say good things about the player because he is a very good player. So, but I also say that we will see what happens in the upcoming weeks. And now we are very close to the end of the transfer window, and we are working on the topic to improve our squad in total. I cannot talk about players who are not in our squad. I think it's also not my job to announce transfers. So if somebody get announced, then I'm open to talk also about new players. But at the moment, I'm focused on my players. First of all, I hope that I will stay minimum 2 years. So that would mean that we play successful football and good football. Yeah, I feel very well at Benfica. Is a great club, great honor for me to be coach or to be part of this club. If it is possible, I would love to learn Portuguese, to be honest. Julian Weigl, of course, is a very good example, but he's a little bit younger than me, so I'm not have not the biggest talent for learning languages. We have a very good squad, but at the end you need a balance in the squad, and we will play a lot of matches, maybe 50 or 60 matches next season. So I think, and if you want to play for prizes, if you want to play Champions League, if you want to, like the question before, want to achieve something also in international competitions, you need a good balanced squad, and we try to build up this squad. I think we already have a very good team, but to do some adjustments is what we need. The young department, the youth department of Benfica is great, so everybody knows that in Europe, and they showed that they can win in Europe, the Youth League. Now also against the South American team they were able to win. O Benfica ainda precisa de alguns ajustes, Paulo Madeira, e vai ser assim até ao final do mercado. Quem é que achas que ainda vem? Vem o Auschwitz, vem o Ricardo Horta. O Ricardo Horta vai ser novela até ao fim, não? Vai ser novela até o último dia do mercado? Eu acho que está a ser uma novela já com muitos episódios. Acho que não, para já não se está aqui um bocado ou seja, eu acho que num negócio desses, acho que a palavra do jogador é sempre importante, e o jogador ainda não veio, no fundo, eu diria, fazer um bocadinho de força para que o negócio se proporcionasse, até porque todos os dias sai um episódio novo. Não sabemos se o Benfica irá contratar ou não. Neste momento eu penso que está difícil, pelo que tenho lido, acho que está complicado. Não tem a ver com a qualidade do jogador, que para mim é um jogador com muita qualidade e que se calhar iria acrescentar, iria ser um jogador que podia ser importante neste Benfica, de equilíbrios, que o próprio treinador já disse, a história dos equilíbrios. O Benfica tem um 11 base
e depois tem que equilibrar esse 11 com jogadores para cada lugar, para eles próprios disputarem o mesmo lugar e crescerem mutuamente. E o Benfica, eu acho que tem ali 2 ou 3 lacunas que ainda terá que corrigir. Mas se o Ricardo Horta vier, acho que, a meu ver, é um jogador muito, muito acima da média. Obviamente, eu olho para este plantel e vejo, por exemplo, um Grimaldo que as pessoas dizem assim, quem é o concorrente direto do Grimaldo? As pessoas, se calhar, não sabem quem é. Não sei se o Benfica irá contratar algum jogador para essa posição. Fala-se também da história do Vlaco Dimos, de eventualmente poder sair e poder vir algum colmatar essa saída do Vlaco Dimos. Portanto, ainda está aqui muita coisa em aberto. Do Weigl. A história do Weigl já é uma história que, desde o princípio da época, desde quase da primeira entrevista do Roger Smith, que se percebeu que não é um jogador que eventualmente o treinador morra de amores. Mas lá está, eu acho que o futebol vive um bocado disso. É a história do presente. O Weigl, ninguém está aqui a pôr em causa o valor do Weigl, porque o Weigl o ano passado fez uma época muito, muito boa. Acho que é um jogador acima da média também, só que muitas vezes as pessoas esquecem-se do passado. E é um jogador que eventualmente pode não fazer parte das contas do treinador, e fala-se muito que pode ser um jogador emprestado, e eu estou convencido que é por aí que vai acontecer, que vai ser emprestado para poder ser, se calhar, alegre no outro clube. Já voltamos a falar do Ricardo Horta, porque tenho mais uma questão que te queria colocar sobre isso. Mas agora, João Tralhão, em relação a este Auschner, que está praticamente garantido no Benfica, está por pouco tempo, já não jogou no Feyenoord. As informações que temos é que a vinda dele para Portugal está por horas, acontecerá depois deste jogo com o Dinamo de Kiev. O que é que este jogador pode acrescentar a este Benfica, daquilo que conheces do atleta? Bem, aquilo que eu conheço, já o conheço há alguns anos, desde que ele jogava no Molde, jogava na Noruega. Pela história, sei que ele jogava num clube bastante humilde lá e já era titular de uma equipa sénior que disputou uma taça. Acho que vem aqui no vosso jornal também. Disputou a taça da Noruega, num clube que lutava para não descer, e ele com 16 anos já se afirmava nesse clube, portanto já tinha protagonismo. WOD. Exatamente, WOD, se não me lembrava do nome. Depois no Molde, lembro dele no Molde, lembro de ver alguns jogos dele no Molde quando estava na formação, e era um tipo de liga que nós tentávamos perceber, tentar recrutar na altura. Eu vi alguns jogos e lembro-me dele, mas daquilo que eu conheço do jogador, parece-me um jogador que há a imagem daquilo que Roger Schmidt pretende, que é um trabalhador nato dentro do campo. Ele é não diria um box-to-box, porque não é aquele tipo de jogador típico de aparecer mais vezes na área, mas é um jogador que trabalha muito no meio campo. Ele cobra muito espaço, joga muito simples quando recupera a bola, tem critério naquilo que é a ligação com os setores. Eu acho que isso é muito importante no tipo de jogo do Roger Schmidt. E, sobretudo, nota-se que aquele meio campo a 2, tirando ali o médio ofensivo ou o segundo avançado, aquele meio campo a 2 tem uma necessidade muito grande de ter dois... Não quero dizer dois animais, não quero empregar esse termo, porque pode ser ofensivo. Podes-lhe chamar motor, como lhe chamam em Roterdão, não é? Motor, se calhar, é um termo mais simpático. Tem que ser mesmo dois jogadores com uma capacidade de trabalho muito grande, que recuperem muitas bolas, que cubram muito espaço, porque se olharmos para à frente deles e para os laterais, percebemos que estes jogadores têm que ser o equilíbrio da equipa. Mais do que o motor, tem que ser o equilíbrio. Tem que ser, de facto, jogadores que preenchem o espaço quando o espaço está livre, tem que rapidamente chegar a um lado quando o espaço está por preencher, e o Arnes, tanto o Florentino como o Enzo, acho que são jogadores com este perfil. Portanto, eu acho que é mais uma opção. Não diria que vai ser fácil entrar no 11, mas acho que vai ser mais uma opção de qualidade, porque, como já disse anteriormente, tinha certeza que vai ser uma época muito densa. Com a entrada na Liga dos Campeões vai ser uma época muito densa, com muita competição, e naturalmente eu acho que este jogador vai afirmar-se. E depois há aqui outro detalhe que é importante. Também tive curiosidade de conhecer um bocado o perfil dele como pessoa. No jornal também está aqui escrito, já tinha lido isto. E eu acho que este perfil encaixa exatamente naquilo que é a filosofia do clube neste momento. Jogador muito reservado, jogador calmo, que do ponto de vista de caráter é um jogador bom de balneário. Nós chamamos os bons jogadores de balneário, e isso é muito importante. Eu acho que as equipas constroem-se também aqui, sobretudo aqui. Quando tens um jogador com este perfil,
é mais fácil a adaptação, é mais fácil a integração, é mais fácil ter sucesso. Nota-se pela caracterização que ele próprio faz e pelo aquilo que os colegas falam dele e as pessoas falam dele, nota-se que é um jogador de grupo, é um jogador de trabalho. Portanto, eu acho que o plantel, mais do que tudo, do ponto de vista técnico, constrói-se também a partir daqui. E hoje em dia, com a informação que há detalhada, eu acho que esta dimensão é fundamental. Saber quem é que vais contratar, que tipo de perfil é que ele tem do ponto de vista de caráter. E, sem dúvida, não tenho dúvidas nenhumas pelo aquilo que tenho lido e pela autocaracterização dele, que é um jogador reservado, um jogador que trabalha, um jogador de caráter e que trabalha na sombra, como ele próprio diz. Portanto, gosta de trabalhar para a equipa. E eu acho que é esse tipo de perfil que o Benfica precisa para jogar a média. Está por horas então esta contratação, Paulo Madeira. Em relação a este Ricardo Horta, o que te queria perguntar é, pelas movimentações que tu também, enquanto empresário de jogadores, agora sei que nunca gosto muito deste termo, mas é o que é, na prática também, tens agente. Como é que é difícil, porque é que é tão difícil gerir esta vontade do jogador? Tu dizias que o Ricardo ainda não veio dizer a público, é verdade, ainda não veio dizer. Já se despediu dos adeptos do Braga, já se fez saber que ponderava fazer queixa na FIFA, mas quem é que vai sair a ganhar desta novela toda? Ninguém vai sair a ganhar. Todos perdem um bocadinho. Eu acho que sim, eu acho que quem vai perder mais é o Ricardo Horta, porque é uma oportunidade de saltar de um clube grande, que é o Braga, que eu considero um clube grande, para um clube ainda maior. Acho que os jogadores muitas vezes têm este tipo de oportunidades e quando elas aparecem têm que as agarrar. E eu acho que era a idade certa para o Ricardo Horta agarrar esta oportunidade. Agora, como tu disseste bem, este contorno desta negociação e da forma como está este negócio está um bocado complicado, até nós a vermos e a lermos a história deste triângulo que está aqui entre Braga, Benfica e Málaga. Está aqui uma grande mescla e um bocado confuso para quem esteja fora do futebol, fica um bocado confuso com esta... Como é que tu despedes dos adeptos do Braga? Te imagina, não é? Como é que um jogador se despede dos adeptos do Braga? As negociações começaram no início do ano, fevereiro, é quando sempre se sabe. Eu até estou aqui a pôr a história... O Braga tem uma percentagem de 33, o Málaga tem 66, mas depois o Málaga é gerido por um administrador do tribunal. Está aqui uma grande embrulhada que não percebemos muito bem, porque não estamos dentro, e eu estou a falar no fundo por aquilo que leio, de facto está uma grande confusão e eu acho que não vai ser fácil esta resolução. Agora, que quem eventualmente poderá sair a perder nisto tudo, eu acho que é mais o jogador do que propriamente os clubes em causa. Acho que o jogador é que vai perder aqui uma grande oportunidade de poder, e eu sei, o Tralhão sabe muito bem que o jogador é um benfiquista dos 7 costados, a família é benfiquista, o irmão é benfiquista. Cotas em dia, adepto do clube. Ninguém está a pôr em causa do seu profissionalismo dele no Braga, mas os dados dele em Braga não deixam sombra de dúvida em relação a isso. Mas estou a ver este negócio muito difícil para se conseguir fazer. E depois como é que um treinador gera isto tudo, não é, João? Se isto não acontecer, como é que o treinador depois fica com o jogador, independentemente de todo o profissionalismo e da maturidade dos 27 anos do Ricardo Horta, mas gerir tudo isto também não é fácil. Sim, eu acho que neste caso em particular o treinador tem uma tarefa facilitada. Pelo caráter dele. Pelo Horta, pela sua estrutura emocional, é um jogador muito bem estruturado emocionalmente. Eu acho que quem o conhece, eu conheço muito bem o Ricardo, o André, a família, sei que tem uma estrutura emocional muito sólida. Portanto, neste caso, o treinador acho que tem a tarefa facilitada. Se fosse outro tipo de jogador, provavelmente podia ter mais problemas. E percebo essa questão, e a questão normalmente traz problemas. No caso do Ricardo, acho que o Artur Jorge pode dar-se por contente por ter um jogador. Por isso é que eu estava a dizer, até por ele ter essas características como jogador e como pessoa, isto, em termos de jogador, isto não evoluiu mais, porque se é outro tipo de jogador com outras características, estava aqui criado um grande problema. Sem dúvida. E sabemos bem, conhecemos a personalidade e também o
Eu acho que ele luta pelo Braga, ele é capitão do Braga, quer dizer, portanto, aí não há, é inquestionável. Isso, Os ninguém está números a pôr dele aqui no em Braga causa. são Sim, indiscutíveis. Falam por ele, quer dizer, isso nem vale a pena discutirmos isso, que isso nem está em questão. Mas toda a gente sabe, eu acho que o desejo íntimo de um dia representar outra vez o Benfica, portanto, e ele tem esta oportunidade, mas só um jogador como ele conseguia gerir esta situação. É uma situação muito complicada, eu acho que eu não vou entrar por aí porque não é a minha área, nem quero entrar por aí. Sei pelas notícias e pelo aquilo que falo com as pessoas que eu acho que é um negócio complexo, mas eu fiquei muito contente. Eu tive este fim de semana em Braga, estive no Minho este fim de semana e tive contato com muitos adeptos do Braga e do Benfica e por aí fora, e tanto de um lado como do outro, eu acho que é revelador o carinho que existe pelo Ricardo. Portanto, isto é completamente mérito dele, e também acho que dar aqui uma palavra também ao Braga e ao Benfica, acho que a forma discreta como estão a lidar com a situação, parece-me também, acho que algo que os clubes deviam fazer mais para promover o futebol em Portugal. Portanto, está a ser, apesar desta novela toda, os clubes estão a tratar isto com discrição, e se todas as partes ficarem a vencer, eu fico mais contente, obviamente, pelo Ricardo, porque conheço muito bem e sei que ele tinha este desejo íntimo de jogar no Benfica. Se ficar no Braga, também está num grande clube. O Paulo Madeira disse muito bem, está num grande clube português com uma grande época em perspectiva. Nota-se que o Braga vai fazer uma grande temporada, dá excelentes indicadores. Portanto, em qualquer das situações, eu acho que o Ricardo vai fazer sempre uma grande temporada, se bem que sabemos qual é o desejo dele. No entanto, ele já manifestou, não sou eu que estou a dizê-lo, portanto não tenho informação privilegiada, mas qualquer que seja a sua decisão e a decisão dos clubes e o negócio, eu acho que todos podem estar descansados, porque o Ricardo tem uma característica de perfil muito importante, que é o caráter e a estrutura emocional que tem. Enquanto aguardamos pelo desenrolar desta novela de Ricardo Horta, que quer voltar ao Benfica, clube onde fez a formação, tempo agora para falarmos desta conquista histórica da Taça Intercontinental por parte do Benfica. Em Montevideo entrou para a história com a conquista desta Taça Intercontinental. João Tralhão, e tu mesmo, no início do programa, gostavas de falar deste feito, destas jovens águias que venceram este troféu, desta geração de ouro, como nós lhe chamamos no jornal de hoje, e que entrou para a história. É sem dúvida alguma um momento de glória, depois da Youth League, esta Intercontinental desta formação do Benfica. Sim, sem dúvida. Eu acho que isto valida todo o trabalho que foi feito ao longo dos anos. Portanto, isto é um trabalho de enorme profundidade, que permite que nesta fase, esta geração e as gerações que vêm a seguir, porque a continuidade tem sido dada a todo o trabalho de profundidade que tem sido feito, eu acho que tem sido de excelência. Portanto, não só o que foi feito, mas também aquilo que está a ser feito e aquilo que eu acredito que vai ser feito no futuro, acho que são excelentes indicadores para que o Benfica e o futebol português saiam a vencer. Recordo que isto é uma vitória não só do Benfica, mas também de Portugal. Acho que isto está nas bocas do mundo, uma equipa portuguesa, jogadores portugueses também, jogadores estrangeiros, obviamente, o futebol cada dia é mais globalizado, mas uma equipa portuguesa estar nas bocas do mundo na formação, eu acho que valoriza muito aquilo que fazemos em Portugal. Particularmente do Benfica, é uma realidade que eu conheço bastante bem, sinto uma felicidade imensa, interior, por ver estas conquistas surgirem. Participei durante muitos anos na formação do Benfica e serei sempre um seguidor destas conquistas. Conheço as pessoas, conheço estes jovens jogadores, sei que há um projeto muito sólido em funcionamento, sei que há um projeto que é ambicioso e está em marcha para continuar as conquistas. Portanto, eu acho que todos os indicadores são positivos e a minha palavra no início é uma palavra sentida e feliz, porque estou muito contente por todo o trabalho que tem sido feito ao longo dos anos e, sobretudo, pela continuidade que tem sido dada e eu acho que pela superação constante desta estrutura. Esta estrutura tem demonstrado essa superação, as pessoas têm sido altamente competentes. Uma palavra especial também ao Luís Castro, que é o treinador, é o líder destes jovens, que conheço bem e conheço sobretudo a sua estrutura técnica e a sua estrutura diretiva, que está à volta da equipa. Portanto, uma palavra especial para ele, dar-lhe aqui os parabéns, a ele e a todo o seu staff. Dar uma palavra aos jovens jogadores, porque eu acho que é este tipo de indicadores que é importante. Isto fala-se muito do talento, fala-se muito da questão das capacidades técnicas, da forma como veio o jogo, mas há aqui um detalhe que é importante.
que nós por vezes não conseguimos distinguir, que é a mentalidade vencedora. Para jogar ao alto nível, quando falamos do Benfica, que é uma equipa de altíssimo nível, é preciso ter esta mentalidade vencedora. Tu às vezes podes não ganhar a competição, mas tens que lutar até ao limite, tens que ser competitivo até ao limite. E isso sente-se nestes jovens. Portanto, mais do que o talento técnico, eu acho que esta dimensão da mentalidade é fundamental. E ontem vimos num estádio repleto, inacreditável para um jogo de formação, incrível para estes jovens poderem jogar este tipo de jogos, a mentalidade que os miúdos tiveram, a forma como eles quiseram vencer o jogo e a atitude destemida com que encararam o jogo. Portanto, isto é muito mais importante do que propriamente a vitória. Esta mentalidade vai levá-los a atingir o sonho deles, não tenho dúvida nenhuma, e daí felicitar toda a estrutura diretiva, técnica e sobretudo estes jovens, porque de facto estão de parabéns, conheço muito bem o trabalho deles, conheço muito bem as suas ambições e de uma palavra aqui de grande felicidade e de parabéns para esta estrutura. Paulo Madeira, e alguns destes miúdos até já trabalham na equipa principal e acabam por ter outros holofotes também já de olho neles, mas pegando um bocadinho nisto que o João dizia, a atitude mostra que esta geração do Benfica e do futebol português também de uma forma geral, mas é do Benfica que estamos a falar agora, é de deixar todos orgulhosos deste trabalho que é feito no futebol de formação em Portugal. Sim, eu acho que sim. E felicitar também aqui o Tralhão, até porque estamos aqui, isto como o Tralhão disse bem, isto é um trabalho de muitos anos e obviamente que o Tralhão fez parte desse crescimento, não só destes atletas, mas do próprio Seixal em si e da academia. E, de facto, isto é o culminar, no fundo, para qualquer jogador de ganhar um troféu com esta importância, num continente sem ser o europeu. De facto é não só um trabalho fantástico para o Benfica, mas também para o futebol português. Acho que isto vem valorizar muito o jogador português, ou seja, ainda vem valorizar mais o jogador português, porque eu quando leio qualquer coisa de sub-20 penso logo que Portugal vai ganhar, porque isto já estamos tão habituados a quando é sub-20 ganhar. Traz-te à memória os teus tempos de glória enquanto campeão do mundo. E de facto acho que a estrutura... Pensa assim, pá, tu queres ver que vou deixar de ser lá... Eu quando vejo sub-20 ganhamos, de certeza. Pronto, ganhamos, de certeza. Mas de facto dar os parabéns a toda a estrutura, ao futebol de formação, que tem feito nos últimos anos um trabalho fantástico. Há uns meses atrás há uns meses, penso eu, tinha-se ganho a Youth League também. Portanto, isto é um combinado, um trabalho fantástico que esta Academia do Benfica tem. Obviamente que para os jogadores, o Tralhão tocou ali num pormenor importante. Isto para os jogadores é importante, para eles sentirem o que é ganhar. E porque jogar no Benfica, ou jogar num clube grande em Portugal ou no estrangeiro, o objetivo é sempre ganhar e, portanto, quando estes jogadores, desde muito cedo, começam a ser incutidos que têm que ganhar jogos e têm que ganhar troféus, isso é importante porque depois vai ser mais fácil, quando chegarem ao futebol profissional, os troféus aparecerem com naturalidade. E, portanto, acho que estão todos parabéns e para o ano que haja mais. Tu foste campeão de sub-20, mas os tempos eram outros, não é? E, portanto, esta dimensão, esta globalização do mundo hoje em dia acaba por dar uma dimensão diferente também. Estas conquistas não sendo de seleção, mas de clube, não é? Sim. Aliás, o Tralhão tocou aqui num ponto dos adeptos no estádio, que estavam um estádio com 40, penso eu, com 40 mil pessoas. Queria relembrar que no Mundial de Sub-20 aqui de Lisboa, onde participou o presidente do Benfica, estavam 120 no Estado da Luz, portanto já naquela altura as pessoas aderiram muito... Mas nesse jogo em que Rui Costa jogou como tu, ele não, agora... eu não joguei. Não, tu não, exato. Mas ele agora não consegue pôr essas 120 pessoas no Estádio da Luz. Agora não. Os estádios agora já não têm essa capacidade, não é? Mas de facto acho que até para os miúdos em si jogarem num estádio com tanta gente, isto é importante até para se começarem a ambientar ao futebol profissional. Eu acho que estão todos parabéns.
Com estes parabéns aos jogadores do Benfica, que venceram então esta taça intercontinental. Terminamos esta análise ao Benfica, mas ainda temos muito para falar nesta bola da noite, nomeadamente sobre o Sporting, aquele que terá de ser o substituto de Mateus Nunes. A derrota por 3-0 no Dragão tornou este período como o mais delicado da era de Ruben Amorim ao serviço dos Leões. O técnico afasta um cenário de crise, apesar dos números. Se é certo que os alarmes ainda não soaram em Alvalade, também é claro que ninguém na estrutura leonina fica indiferente ao arranque em falso na nova época. É verdade que se trata de uma fase muito precoce da temporada, mas são os números que demonstram de forma categórica um dos períodos mais delicados da era Ruben Amorim. Desde logo pelo facto da derrota no Dragão ter sido a mais pesada em partidas da Liga, nos 91 jogos de Ruben Amorim pelo Sporting. É também justo recordar que foi apenas a 7ª derrota do técnico leonino no campeonato desde que chegou a Alvalade há 3 anos. Ainda sobre números, os 6 golos sofridos nas 3 primeiras jornadas tornam impossível ignorar a falta de estabilidade defensiva, sobretudo num setor que sempre provou ser uma muralha difícil de derrubar. Para encontrar um registro tão negativo, temos de recuar 18 anos. Além disso, os 3 golos sofridos representam o resultado mais desnivelado com os Dragões desde a época 2014-2015. Sinal de alerta na defesa, mas também no ataque. No Dragão, o Sporting terminou um ciclo de 24 jogos consecutivos na Liga, a marcar fora de portas. A 3ª jornada é o pior arranque no campeonato desde 2012-2013, época em que à 3ª jornada somavam 2 pontos. Agora somam 4 em 9 possíveis. No horizonte já está a recepção aos Chaves este sábado, para tentar destrancar a porta dos 3 pontos. E a SAD do Sporting está no mercado à procura de um jogador que ocupa a posição 8. Há vários alvos identificados e esta semana deverá mesmo surgir um nome concreto para reforçar o meio-campo leonino. Se a saída de Mateus Nunes por si só já representava a eventual necessidade de encontrar um substituto à altura do agora médio do Wolverhampton, a derrota pesada no Dragão veio adensar pelo menos essa possibilidade. Ruben Amorim quis deixar claro que tem soluções e que o deslize nada tinha que ver com a saída do médio português. Mas de acordo com o jornal A Bola, a SAD leonina já está no mercado à procura de soluções. Na mira está um jogador capaz de ocupar a posição 8, mas que consiga chegar às zonas de finalização com facilidade. Mas o mais importante, que encaixe rapidamente e que nem uma luva no sistema de Ruben Amorim. Diz o jornal desportivo que há vários alvos já identificados, sendo que durante esta semana a SAD do Sporting deverá avançar com uma aposta concreta. A saída de Mateus Nunes deixa nos cofres de Alvalade 45 milhões de euros, mais 5 milhões mediante objetivos, montante que pode facilitar a ação dos Leões no mercado, que ainda assim continuam limitados financeiramente, como de resto o técnico leonino já reconheceu. Tudo isto quando faltam menos de 10 dias para o fecho do mercado. Paulo Madeira, é difícil encontrar um 8, ainda mais com o peso que Mateus Nunes tinha nesta equipa do Sporting para reforçar esta posição em campo. Sim, de facto foi na gíria do futebol, uma facada que o Ruben Amorim teve antes de um jogo daquela dimensão. De facto, o Mateus Nunes chegou ao Sporting em termos de jogador, um jogador com potencial enorme, e no Sporting fez-se jogador, chegando a estar na seleção nacional. Acho que foi um jogador que cresceu muito nestes últimos anos no Sporting e culminou um bocado com esta saída por valores muito grandes. Obviamente, para um treinador, no decorrer da pré-época, e já com o mercado quase a acabar, perder um jogador tão importante no meio-campo do Sporting, acho que foi, como eu disse no princípio, foi uma grande facada para o Ruben Amorim. Agora, o mercado obviamente ainda está aberto mais uma semana e tal, e portanto o Sporting eventualmente terá sempre que ir ao mercado buscar ou tentar arranjar um jogador, eventualmente com as características dele. Não vai ser fácil. Não vai ser um jogador barato e, eventualmente, tem que ser um jogador que tenha peso, como disse o Tralhão, e estávamos aqui há bocado a falar em off. Tem que ser um jogador com peso até para
para colmatar um bocado esta saída do Mateus Nunes, que de facto era um jogador que fazia muita diferença naquele meio campo de Sporting. João Tralhão, o Ruben Amorim de alguma maneira desvalorizou, não fez qualquer ligação entre o resultado, a derrota de 3-0 e a saída do Mateus, mas a verdade é que este jogador já tinha um peso importante nesta equipa de Sporting e agora ficou órfão nessa posição central do jogo. Sim, de facto é isso. Eu acho que o Paulo acabou por dizer tudo também. Acho que já tínhamos falado aqui um bocadinho em off sobre isso. O Mateus era um jogador eu acho que tinha um peso grande no plantel. Não só do ponto de vista técnico, mas todos os colegas sentiam muita segurança quando ele jogava no meio campo. Porque conseguia transportar o jogo, defendia bem, era um jogador que tinha muito critério sempre que saía. Notava-se a segurança que os colegas passavam para ele e a segurança que ligavam com ele. Portanto, eu acho que o peso que ele tinha na equipa, uma coisa que nós chamamos a percepção de eficácia coletiva, que é muito importante numa equipa. Eu vou dar um exemplo, se eu for jogar, um exemplo muito prático, se eu for jogar um jogo de rua a brincar agora com o Paulo Madeira, eu vou-me sentir melhor jogador, porque tenho aqui um jogador que foi jogador e que tem bons pés, acho que já não tanto, mas tem uma boa capacidade técnica. Eu sinto muito melhor que se for jogar, por exemplo, aqui com o meu amigo, que eu não conheço, nunca joguei com ele, nem sei se foi jogador, portanto, ou seja, esta percepção de eficácia coletiva, obviamente estou a brincar, isto é um exemplo para todos percebermos, fácil de perceber, que a percepção de eficácia coletiva ajuda muito também a equipa a ter capacidade. Portanto, eu acho que mais do que o Ruben Amorim ou a sua equipa técnica, eu penso que os colegas sentiram um bocado a saída do Mateus Nunes. Portanto, neste momento, sabendo que o Sporting tem um plantel muito equilibrado, eu considero que é um plantel muito equilibrado, tem uma ideia de jogo também muito solidificada. Nota-se que todos os jogadores sabem o que é que estão a fazer. Eu considero que o Sporting fez uma excelente primeira parte no Dragão. Faltou ali alguma coisa, e se nós quisermos entrar em detalhes já podemos entrar, pela análise que eu fiz. O que é que achas que faltou neste Sporting? A mim pareceu-me que neste jogo faltou um bocadinho de profundidade no Sporting, que é habitual no Sporting. O Sporting tem essa capacidade, mas o Sporting teve muito bem. Acho que o jogo foi muito equilibrado na primeira parte, contra uma grande equipa que é o Futebol Clube do Porto, uma equipa também com processos muito sólidos, uma equipa que sabe o que está a fazer, conhece muito bem todos os momentos do jogo, os jogadores estão completamente sincronizados, nota-se que o Porto é uma equipa completa e o Sporting conseguiu sê-lo também. Portanto, a primeira parte foi muito equilibrada. A segunda parte, algo característica, onde o Porto conseguiu ser superior porque estrategicamente também teve a felicidade do jogo, na minha visão. Uma felicidade condicionada também e provocada pelo seu treinador, pelo Sérgio, que estrategicamente acho que foi brilhante na segunda parte e eu percebo porque também, depois do que vi na primeira. E eu acho que, apesar de tudo, o Sporting fez um jogo muito competente. Eu concordo com o Ruben, não me parece que ele tenha feito aquele discurso que ele teve no final, também é quente, mas não me parece que ele tenha feito uma análise só para agradar ao grupo. Acho que foi mesmo factual. O Sporting fez uma excelente primeira parte, fez coisas muito boas. No meu entender, falhou algo que o Sporting faz muito bem, que neste jogo não funcionou, que foi a profundidade. Aqueles movimentos mais de profundidade, de romper a linha do Porto, a última linha do Porto. Eu acho que faltou um bocado isso, mas obviamente, voltando aqui ao Mateus, é um grande jogador, os colegas sentiram, o treinador sentiu, mas o Sporting também tem uma semana e meia. Já nos habituaram também a fazer excelentes contratações, como fizeram este ano. Eu acho que fizeram excelentes contratações cirúrgicas e no mercado nacional, e eu acredito que o Mateus vai ser colmatado com um jogador de peso. O grupo tem que sentir que vem um jogador com peso, tem que ser um jogador para ajudar, um jogador com força para entrar e jogar. E eu acho que isso vai acontecer. Paulo Madeira, pelo teu conhecimento do mercado, há esse jogador com essas características no futebol português para substituir no imediato este Mateus Nunes no Sporting? No futebol português? Dificilmente. Cá em Portugal, dificilmente. Lá fora, eventualmente, haverá. Mas será caro, como já disseste? Mas, obviamente, vai ter que abrir os cordões da bolsa e vai ter que gastar dinheiro. E gastar algum, porque quanto mais a época se está a fechar em termos do mercado, mais os jogadores ficam mais caros. Agora, vamos ver que jogador é que estará em cima da mesa. Agora vai ser difícil arranjar um jogador qualidade-preço para que encaixe neste Sporting. O João Tralhão dizia que concordava com a análise do Ruben Amorim à derrota no Dragão. Também concordas com a análise que ele fez? Sim, eu também gostei da primeira parte, como o Tralhão disse, do Sporting. Acho que esteve muito bem. Achei um bocado estranho o facto do Sporting jogar sem ponta de lança, ou seja, sem aquele
sem aquela referência lá na frente, que muitas vezes até para o adversário senti Paulinho que está ali também alguém. lesionado, não é? Pois, está bem, mas senti que está ali alguém para se marcar. Agora, depois a seguir ao gol do Porto e na segunda parte acho que o Porto foi muito superior. Aliás, o Tralhão disse muito bem, o Porto tem umas dinâmicas fantásticas, o Sérgio de facto incute naqueles jogadores uma forma de jogar que qualquer jogador que venha do Gil Vicente, que venha do Rio Ave, entra naquela estrutura do Porto e de facto atinge níveis altíssimos, e isso obviamente é mérito do Sérgio Conceição, e nos últimos anos ele tem feito isso com muitos jogadores e tem tido resultados fantásticos. Acho que estamos perante este tipo de treinador que está numa estrutura como a do Futebol Clube Porto, em que incute nos jogadores uma dinâmica fantástica e obviamente tem que ter todo o mérito. Mas falando ainda aqui do Sporting, Ruben Amorim dizia que não estava preocupado depois desta derrota no Dragão, não é? Que agora o Sporting iria reagir e teria outro Sporting. Achas que há razão para estar preocupado ou não? Eu acho que não, eu acho que estamos à terceira jornada, acho que o campeonato é muito longo, é um resultado, se calhar os 3-0 um bocado pesado para o Clássico. Agora, o Ruben há que ver onde errou, onde tentar corrigir um ou outro ponto e acho que este Sporting é sempre um dos candidatos. Aliás, há bocado, ao princípio, falávamos da história do Benfica jogar com 2 centrais, o Sporting joga com 3 centrais e eu tenho uma ideia que o Sporting joga com 3 centrais porque eu acho que pelo menos 2 dos centrais do Sporting tinham muita dificuldade em jogar a 2. O Coates e o Gonçalo Inácio acho que tinham alguma dificuldade em jogar em 2. Portanto, isto é como o Tralhão disse, é a filosofia de cada treinador e neste caso o Ruben Amorim, desde que chegou ao Sporting, que incutiu e começou a ter esta filosofia do Sporting jogar com estes 3 centrais e deu-se bem no primeiro ano e obviamente o Sporting, mesmo em termos de coesão defensiva, é uma equipa muito coesa em termos defensivos. Estes 3 golos acho que foram um bocado exagerados, mas em termos defensivos é uma equipa muito coesa também. Não há razões para preocupações, como diz Ruben Amorim, João Tralhão? Não, eu acho que não. Eu acho que até, vendo o copo meio cheio, o que o Paulo disse, estamos à terceira jornada e eu acho que a grande vantagem do Sporting ter jogado contra o Futebol Clube do Porto fora e com o Sporting de Braga fora, nestas 3 primeiras jornadas, e também não subvalorizando o Rio Ave, porque o Rio Ave também fez, e é uma equipa bastante competente, uma equipa difícil de jogar. Eu acho que estas 3 primeiras jornadas não mascaram nada. Portanto, para o treinador é ótimo. Às vezes o perigoso é quando no início da temporada os resultados mascaram o processo. Eu acho que isso é muito perigoso para as equipas. E neste momento, tal como o Paulo Madeira disse, porque é uma pessoa experiente e sabe de futebol e sabe o que está a dizer, eu acredito que o Ruben e a sua equipa técnica, que conheço o Ruben e conheço a equipa técnica e sei das qualidades que eles têm e da competência que têm, portanto acho que isso também é completamente inquestionável. Eu acho que tem uma excelente oportunidade para analisar com detalhe aquilo que correu menos bem para poderem corrigir. Portanto, estes 3 jogos não mascaram nada. Isso é o lado positivo desta não conquista destes 5 pontos, ou destes 5 pontos que faltam ao Sporting. E, no entanto, bem, quem desvalorizar o Sporting nesta fase da temporada, acho que é o primeiro passo para o abismo. Portanto, o Sporting, obviamente, que vai continuar a lutar pelo título, vai ser uma equipa que em breve os resultados vão aparecer e o processo acho que vai entrar naquilo que o treinador pretende, independentemente dos jogadores que tiver. Eu acho que o treinador já mostrou a sua competência, a sua equipa técnica já mostrou a competência, e depois tem jogadores de altíssimo nível. O Sporting tem jogadores de altíssimo nível, jogadores de seleção nacional, jogadores que foram campeões nacionais, jogadores que têm que ter confiança para superar uma derrota no Dragão, que é uma derrota pesada, mas eu acredito que quem vai pagar a fatura, como já disse o José Mourinho há muitos anos atrás, vai ser o próximo adversário do Sporting. Vai ser difícil defrontar o Sporting na próxima jornada, porque, como te disse e como acredito, estas 3 jornadas não mascaram nada do processo. Eles têm uma oportunidade de ouro para analisar aquilo que correu menos bem, com adversários de excelência. Acho que o Porto é um adversário
do mais difícil que podem encontrar, não só em Portugal como fora. É uma equipa super competente, uma equipa sólida. E o Braga, que também fez uma grande partida na primeira jornada, eu acho que tem uma oportunidade de ouro para analisar aquilo que correu menos bem e aqui também corrigir alguns detalhes que tem que corrigir, certamente, que o treinador sabe o que está a fazer. Portanto, a fatura será apresentada aos Chaves, que vai ser o próximo adversário do Sporting. Aos Chaves vai ser difícil. O Sporting vai querer mostrar que quer continuar a vencer. Quem foi uma das figuras do clássico foi Diogo Costa, o camisola 99 do Futebol Clube do Porto, não para de crescer em campo e torna-se, aos poucos, o herdeiro de Vítor Bahia, a defender a baliza portista. Se alguém duvidava da qualidade de Diogo Costa, é muito provável que a exibição frente ao Sporting tenha esclarecido até os adeptos mais céticos que outrora chegaram a estranhar o roubo da titularidade a Marchesín. Irrepreensível em todos os momentos do jogo, foi chamado a dizer presente em 3 ocasiões flagrantes de golo, todas elas negadas pelo jovem guardião portista. Depois de uma época de sonho em que se tornou a primeira opção de Fernando Santos na baliza da seleção nacional, o 99 portista é cada vez mais um digno sucessor de Vítor Bahia e não se fica pelo número da camisola. Aos 22 anos é dono e senhor de uma frieza na abordagem aos lances e vai por isso conquistando o seu lugar de forma natural. Para já no plantel, mais tarde, quiçá, na história do clube azul e branco. A cláusula de 60 milhões dá alguma serenidade à estrutura portista. Mas se isso serviu para travar a abordagem do Newcastle, não significa que trava a investida de tubarões europeus atentos ao guardião portista, que terá no enorme palco da Liga dos Campeões oportunidade para exibir a sua qualidade além fronteiras. Com apenas um golo sofrido esta época, o já considerado herdeiro de Bahia tem contrato com os Dragões até 2026. Paulo Madeira, falta muito a este Diogo Costa ou já falta muito pouco para ser igual a este Vítor Bahia que tu tão bem conheceste enquanto jogador? Ainda falta alguma coisa. Acho que o Bahia começou como ele, ou seja, foi uma grande aposta do Porto na altura e que tinha, se não estou em erro, o Melinares e que como guarda-redes titular do Porto, e o Vítor Bahia agarrou bem. Acho que o Diogo Costa está no bom caminho, acho que é um guarda-redes que tem tudo, ou seja, a gente olha para o Diogo Costa, joga bem com os pés. A meu ver, os guarda-redes têm que jogar bem com as mãos. Ele defende bem. Não digas isso aos treinadores. Hã? Não digas isso aos treinadores, que eles gostam cada vez mais de guarda-redes que jogam bem com os pés. Mas depois, se não tiver braços, o que é que interessa jogar bem com os pés? Acho que o Diogo Costa tem todas essas características. Apesar de eu, num dos últimos jogos da seleção, ele ter, no fundo, o Rui Patrício ter sido um bocado afastado por causa dele, acho que ele vai ter o tempo dele. Acho que é o próximo, isso é direitinho, o próximo guarda-redes da Seleção Nacional. Até vai ser o titular de Portugal no Mundial ou achas que o Rui Patrício ainda pode sonhar continuar na baliza? Não, eu acho que o Rui Patrício ainda pode sonhar. O Rui Patrício na Roma tem estado muito bem. É um guarda-redes que temos, é a tal história do futebol, voltamos a falar do presente e não falamos do passado. No futebol, o Diogo Costa está a fazer o trajeto normal que faz um jovem e que se vai afirmar seguramente no Porto e na Seleção Nacional. Não está aqui posto em causa a qualidade dele. Agora, temos de ter algum cuidado, mas de facto é um guarda-redes. Eu estive a ver o jogo e ele de facto dá uma... Para quem joga, vamos dar o exemplo, quando se joga a bola e quando se sente que tens um guarda-redes atrás, e eu naquela altura, quando jogava na seleção e via também o Bahia atrás, ouvia o Michel Perdomo atrás, aquilo era... Jogavas quase de cadeirinha. Não, tínhamos muito à vontade, não se passava nada. Tinhas outra segurança. Exatamente. E hoje em dia, quando se vê este Diogo Costa, como eu te disse, que joga muito bem com os pés, mas também com os braços também é muito forte, acho que é muito importante. É muito importante para os defesas, é muito importante para o Porto e seguramente vai ser o futuro do Porto nos próximos anos. João Tralhão, estás tramado hoje, sendo treinador, depois de teres de comentar estas declarações do antigo capitão e agente de jogadores, agora Paulo Madeira, que é esta mania que os treinadores têm agora, pegando aqui na ideia dele, que um guarda-redes, para ser muito bom, tem que jogar mesmo bem com os pés. Eu concordo em absoluto com aquilo que o Paulo disse e vou dizer porquê, vou explicar porquê. Vou tentar também aqui dar uma resposta esclarecedora da minha visão. Eu acho que
confunde-se muito aquilo que são as funções de cada jogador por posição. No caso do guarda-redes, o mais importante do guarda-redes é defender bem, primeiro. A sua principal função é defender. É dar segurança aos defesas quando estão no processo defensivo, é dar segurança aos defesas quando há um cruzamento, quando há um remate, quando há um contra-ataque. Isso é o mais importante. É a prioridade. Depois, a segunda prioridade, hoje em dia, olhando para a tendência do futebol, eu acho que cada vez vai ser mais, as equipas, na sua primeira fase de construção, ou seja, quando o guarda-redes tem a bola e os defesas têm a bola, são cada vez mais pressionadas. Há menos tempo a pensar, há menos tempo para decidir. Isto obriga a quem está atrás a construir, seja um defesa central, e o Paulo tinha facilidade porque tinha muito bons pés, eu recordo-me bem, mas quem está atrás, sobretudo o primeiro, que é o guarda-redes, os defesas e os médios, tenham esta capacidade de jogar em menos tempo e com menos espaço e consigam ligar bem o jogo. Portanto, quanto mais qualidade com os pés tiver o guarda-redes e com mais qualidade conseguir jogar sob pressão, eu acho que ajuda o treinador ou ajuda a ter um jogo mais controlado, para quem gosta de controlar o jogo. Para quem não gosta de controlar o jogo, é indiferente. O guarda-redes, sob pressão ou sem pressão, pode meter um passe longo ou pode meter uma bola mais direta, que é indiferente. Agora, para treinadores que gostam de construir e que gostam de controlar o jogo com a bola e gostam de ir passo a passo até chegar à baliza adversária, é um jogo mais ligado, obviamente o guarda-redes é uma peça fundamental. Porquê? Porque as equipas hoje em dia pressionam mais, dão menos tempo para tentar sair a jogar. E eu acho que o Diogo Costa tem estas qualidades todas. Vamos ao lado técnico. Estou a falar do lado técnico. Acho que não é uma provocação do Palmadeira, acho que é de facto aquilo que é a realidade. Hoje em dia fala-se muito superficialmente de futebol. Acho que há opiniões que não são reais do jogo. E depois essas opiniões, obviamente, não deixam de ser opiniões, mas muitas vezes ditas tornam-se uma verdade. E a verdade, a realidade do futebol é que cada posição tem a sua função específica. E a função do guarda-redes, a principal, na minha visão, eu enquanto treinador, a minha principal prioridade para um guarda-redes é defender bem. E depois sim, obviamente construir. Quanto mais qualidade ele tiver a construir, mais vai ajudar a fazer o jogo que eu gosto e a filosofia ou a ideia de jogo que eu tenho. Agora, em relação ao Diogo Costa, ele de facto tem estas qualidades todas, técnicas que estamos a falar. Tem esta vantagem, eu acho que vai ser difícil o Porto segurar o Diogo Costa nos próximos tempos. Acho que vai ser muito difícil. Acho que neste momento está completamente sob o olhar das melhores equipas do mundo. Acho que esta pressão, e cada vez mais esta pressão, primeira, pressão da Seleção Nacional, estar a competir com o Rui Patrício, acho que vai demonstrar aquilo que ele de facto é, porque uma das coisas que para mim distingue um grande jogador, sobretudo na baliza, porque é uma posição muito característica, acho que é uma posição diferente quase de todas as outras, é a capacidade de lidar com a pressão interna e a pressão que vem de fora. Eu acho que ele, esta primeira pressão da Seleção Nacional, lutar com o Rui Patrício, que está a fazer uma excelente temporada e tem uma história, e é o Rui Patrício, acho que é um dos melhores guarda-redes do mundo, continua a ser-lo. Acho que vai ser importante a forma como ele vai lidar com isso. E depois também o holofote está sobre ele. Os holofotes são sobre ele neste momento. Fala-se, ainda agora falaste e toda a gente fala, vai ser uma montra na Liga dos Campeões, vai ser não sei o quê, vai ser o substituto do Marquezine, eu acho que isto vai demonstrar aquilo que ele tem de melhor. Eu também já conheço o Diogo há muitos anos, desde a formação. Sempre o vi como um guarda-redes muito racional, tirando a parte técnica, como já falámos. Um guarda-redes muito focado, muito concentrado naquilo que tem que fazer. E eu acho que temos aqui um caso sério. Por outro lado, também reforçar aquilo que o Paulo disse. Eu acho que é importante e é preciso ter alguma calma quando analisamos e fazemos comparações. Vítor Bahia foi um dos melhores guarda-redes portugueses de sempre. Foi um dos melhores guarda-redes também do mundo, na altura. Não me esqueço quando jogou no Barcelona. E era numa equipa de sonho. Portanto, o Vítor Bahia fez uma carreira inacreditável como guarda-redes, como jogador de futebol. E o Diogo Costa está a construí-la. Portanto, é preciso fazer aqui ter algum travão naquilo que são as comparações, mas são inevitáveis. Está no trilho, mas para bem do Diogo, acho que cada jogador é um jogador, cada caminho é um caminho, e ele está a fazer o caminho dele. Na minha opinião, vai ser um caminho brilhante, porque ele de facto tem estas qualidades todas. E este Sérgio Conceição, já aqui o elogiaste, e deste clássico há duas frases que podíamos falar de várias, mas que eu gostava de falar convosco. Uma é ele a dizer que não gostou dos olés, porque diz que o respeito que se deve ter pelos adversários é lutar cada vez mais por golos e não a fazer olés. E outra é a desvalorizar a saída do Mateus Nunes e a dizer que a azia do Ruben Amorim conta pouco comparada com a azia dele, porque se fosse campeonato das azias, com o sentido de humor que lhe é característico também, ele ganharia sempre essa taça da azia, porque a azia dele é sempre maior que a dos outros todos.
Não, a história dos Olés, e nós que falo um bocado, eu gosto muito pouco de falar do passado, mas muitas vezes tem que se recorrer um bocado a essa teoria que é, nós que fomos jogadores, muitas vezes gostávamos de fazer isso dos Olés, mas se eu estivesse no lado contrário a estar a levar com os Olés, ficava cego e se fosse preciso até perdia a cabeça, porque de facto é faltar um bocado ao respeito ao adversário. Aliás, ontem também, e a gente já comentou até isto aqui em off, ontem aquele festejo do gol do jogador do Portimonense também, pegar na bandeirola de canto e tentar matar, no fundo, os adeptos do Guimarães, acho que também foi um festejo muito infeliz. E que devia ser penalizado para ser um exemplo. Em relação à azia, em relação ao Sérgio Conceição e às azias, o Sérgio já nos habituou a esse tipo de azias, até porque o Sérgio é um treinador que nunca está satisfeito, é um treinador que o ânimo dele e a não azia dele é quando ganha, quando perde, de facto ele tem um humor muito, muito difícil de engolir. Acho que é um treinador que vive muitas vitórias. O Sérgio quer ganhar e de facto quando numa ou noutra situação isso não acontece, ele de facto fica com uma cara de poucos amigos e muitas vezes dispara para todos os lados. Mas isto faz parte um bocado. Já o Ruben Amorim tem um feitio totalmente diferente. O Ruben Amorim tem uma forma de estar e mesmo de falar, e mesmo nas conferências de imprensa parece que está sempre tudo bem com ele e diverte-se com os jornalistas. São formas diferentes, cada um ao seu estilo, mas de facto tanto um como o outro, e de facto realçar também, se calhar mais aqui, até porque está há mais tempo também no Porto, realçar aqui um bocado o Sérgio Conceição, pelo trabalho que tem feito no Porto nos últimos anos, que tem sido se calhar ali o suporte daquele clube, porque de facto o Sérgio tem feito, para já tem valorizado muitos jogadores que se calhar muita gente não valorizava. E de facto tem sido se calhar um dos responsáveis para que o Porto tenha nos últimos anos este sucesso tão grande. E ele perceberá bem o porquê da azia de Ruben Amorim, porque ele também no mercado de inverno perdeu Luís Dias. Sim. E também não o queria perder. Sim. E o Porto também o vendeu por uma questão económica que assim teve de ser. Que mais é que destacas neste Porto de Sérgio Conceição, João Tralhão? Bem, eu acho que o Sérgio Conceição tem feito um trabalho extraordinário. Acho que é factual, mas também a análise que faço disto e tentar perceber isto com alguma profundidade é relativamente a esse campeonato da Ásia que ele fala. Eu acho que ele é brilhante numa faceta que é importante num treinador. Eu acho que ele faz destas azias, entre aspas, das fraquezas, forças. Ele consegue transformar isto numa força. Quando ele fala nisso, ele está a dar força ao grupo, está a dar força ao plantel. Portanto, ele consegue olhar para estas azias como ele próprio falou, como ele próprio diz, transformar em forças. E vê-se isso pela equipa do Porto. Isso é que é o mais importante. Tudo o que é trabalho de bastidores, acho que o Sérgio tem feito um trabalho brilhante. Depois, aquilo que é essencial, e estávamos a comentar há bocado com o Palmadeira, isto é tudo muito importante, discurso e por aí fora, mas depois na prática a equipa tem que jogar, a equipa tem que ter performance, e o Porto tem. O Porto neste momento continua tão sólido ou mais do que a época anterior. O Porto do ano passado já era mais sólido, ou seja, nota-se sempre aqui uma evolução, nota-se sempre aqui uma progressão na equipa, do ponto de vista técnico, e eu acho que o Sérgio tem tido esse mérito. Mais do que tudo, eu acho que isto, ele é bastante genuíno, acho que ele é verdadeiro, isso é importante. Ele quando diz isto, quando ganha ou quando perde, acho que nota-se que ele está mesmo aziado, utilizando aqui a expressão dele. Quando ganha, nota-se que vai buscar estas fraquezas, transformá-las em força, e isto dá força ao grupo. E depois há aqui outra coisa que é, eu não gosto muito de comparar treinadores, não gosto de todo, sobretudo quando estão em clubes diferentes, com culturas diferentes. Acho que o perfil do Sérgio Conceição encaixa na perfeição na cultura do Porto. É exatamente aquilo que o Porto necessita e é exatamente aquilo que o Sérgio Conceição necessita, o tipo de clube que tem. Ou seja, eu acho que encaixam na perfeição. E esta combinação tem sido uma combinação de sucesso. Acredito que vai continuar a ter sucesso porque o Porto é uma equipa bastante competitiva
quando eu digo sucesso, dentro dos objetivos que eles lá terão traçados, com certeza, mas nota-se que o Porto continua a ser uma equipa muito competitiva, uma equipa que está sólida, muito forte. Os jogadores, acho que o Paulo disse ali um detalhe que gostava aqui de destacar, há bocado não destaquei, mas gostava de destacar. Nota-se que os jogadores querem jogar por ele, querem jogar naquela equipa. O jogador sente que há ali exigência, sente que há ali uma ideia que é exigente e que o jogador vai evoluir. Portanto, qualquer jogador tem que ter esta motivação. E nota-se que no Porto eles têm, portanto, o Porto tem todos os ingredientes com o Sérgio Conceição para continuar a ter sucesso. Eu acho que esse é que é um fator. E depois, o Sporting tem outro. Portanto, quando estamos a comparar aqui um bocado os discursos, o Sporting é um clube com uma cultura diferente. Também é um clube vencedor, obviamente, é um clube gigante de Portugal, é um clube com muita força, como tem o Porto e o Benfica, obviamente, mas tem uma cultura diferente. Ou seja, o treinador, o discurso que o Ruben também tem sido brilhante naquilo que é a gestão do universo Sporting. E outro dos temas desta segunda-feira é Casemiro, que se despediu do Real Madrid e foi apresentado pela noite como jogador do Manchester United em pleno relevado antes do jogo com o Liverpool. Na hora da mudança, não faltou a emoção. Não me gostaria que os viesse. Foi desta forma emocionante que Casemiro se despediu do clube ao qual chamou casa durante as últimas 10 temporadas, apenas com um interregno de uma época, em 2014-2015, quando esteve cedido ao Futebol Clube do Porto. Para trás ficam 336 jogos e 31 golos com a camisola branca e, mais importante do que esses números, são os 18 títulos conquistados pelo Real Madrid, com especial destaque para as 5 Ligas dos Campeões. Troféus que eleva o internacional brasileiro ao estatuto de lenda merengue. Quem o diz é o atual presidente do clube, Florentino Pérez. Desde tu llegada han transcurrido casi 10 años y tú te has convertido en uno de nuestros grandes mitos. Hoy es un día emocionante para todos los madridistas y también para mí como presidente del Real Madrid. Aunque con sinceridad quiero decirte que nunca pensé que este día pudiera llegar. Gracias, querido Case. Sabes lo mucho que te queremos y quiero que sepas que el Real Madrid ha sido, es y será siempre tu casa. Fica o sentimento numa despedida carregada de emoção. Fica então a salva de palmas para Casemiro, lenda do Real Madrid. E Casemiro diz que tem muita vontade de trabalhar com Cristiano Ronaldo no Manchester United, numa cerimónia de despedida. O médio brasileiro admite que ainda não falou com CR7, mas diz mesmo que o português é um dos melhores jogadores da história. No he hablado con Cristiano, pero tengo mucha ilusión de jugar con él, porque él sabe lo que pienso de él, de los jugadores de la historia del fútbol, y el bicho seguirá siendo un ícono para el fútbol y tengo mucha ilusión de trabajar con él. Ojalá que no sé lo que pasa, ojalá que se quede. E Erik ten Hag garante que conta com Cristiano Ronaldo e afirma que o português precisa de tempo para se adaptar ao sistema de jogo. Em relação à verdade que CR7 pretende contar, o técnico do Manchester United garante não saber as motivações do jogador. This morning he's told us that in 2 weeks we will know the truth. Do you know the truth? I don't know what he is suggesting, so I cannot give a comment. Yeah, but I don't know what he wants to achieve with that, so if you want to know that, you have to ask him. We plan with him, and that has reasons. He scores goals, and that is one of the most important factors in football. It's clear. So we want him to be here, and it's also not that we can easily appoint 3-4 top strikers because they are not available easily. And so we are happy with him, and now. We have to fit him in our system, in our way of play, and that is what he is trying and what we are trying. Estas declarações de Erik ten Hag foram antes do jogo com o Liverpool, jogo que o Manchester United venceu por 2-1, e já depois desse jogo, Erik ten Hag diz que Cristiano Ronaldo ainda vai ter um papel importante no Manchester United, ele que entrou ao minuto 85 nesse jogo com o Liverpool. Paulo Madeira, achas que vai ter um papel ainda importante ou não neste Manchester United do Cristiano Ronaldo? O Cristiano
Eu acho que o Cristiano tem um papel importante sempre, em qualquer lado. Acho que em qualquer lado sim, mas... é a nossa bandeira. Acho que o Cristiano vai ter que pensar um bocado no fundo, quando fechar agora o mercado, focar-se no sítio onde estiver, que presumo que fique no Manchester, e que consiga ficar em forma, porque eu acho que a nossa seleção vai precisar dele no Mundial. Acho que o Cristiano ainda é uma peça fundamental na nossa seleção e estou convencido que ele estará a 100%, até porque todos estes episódios que se têm passado com o Cristiano Ronaldo acho que não têm sido positivos para ele. A história de sair, a história do clube continuar a querer contar com ele a dizer que não quer ficar e depois já fica, ou seja, isto acho que não é muito positivo para ele. E isto só vai, no fundo, se calhar terminar quando fechar as inscrições e quando eventualmente ele se focar no sítio onde estiver, que neste caso irá ser no Manchester United. Mas gostava que esta novela também acabasse, para que ele se focasse nestes próximos 3 meses, para que no Mundial possa ser uma grande mais-valia e poder demonstrar que ele não tem que demonstrar nada a ninguém, mas acho que o Cristiano vai querer no Mundial estar acima da média e poder ajudar Portugal a conquistar eventualmente este Mundial que tanto ambiciona. João Tralhão, mais uma novela triste para todas as partes, também esta de Cristiano Ronaldo, e que todos nós esperamos para bem da imagem do jogador português, que termine rapidamente, não é? Sim, eu acho que, honestamente, eu não ligo muito ao que se tem falado sobre o Cristiano. Eu acho que o Cristiano é uma lenda, que não tem idade, portanto, obviamente que a idade vai pesar naquilo que é o jogo dele, vai pesando ao longo dos anos, obviamente, que ele e qualquer ser humano, mas eu acho que ele já nos habitua a superar-se constantemente. Não interessa a idade que ele tem, interessa a capacidade e o talento que ele consegue oferecer às equipas. E eu acredito que esta novela também é muito fabricada por fora. Eu acho que ele ele tem tido um comportamento de excelência. Ele não tem tido nenhuma declaração, tem tido uma declaração ou outra para dizer que vai esclarecer a situação, mas quando eu digo esclarecer a situação, eu acho que ele vai surpreender todas as pessoas que querem fazer novela com isto. E quando eu digo surpreender, vai falar de facto de futebol, vai falar de facto da carreira dele, daquilo que ele pode fazer ainda de importante no clube que ele quiser optar por jogar, porque ele pode ter esse privilégio. O Cristiano pode optar onde quer jogar. E se ele optar por jogar no Manchester United, eu acho que quem ganha vai ser o Manchester United por ter um jogador como o Cristiano. O treinador, na minha perspectiva, obviamente, está aqui um bocado dividido por tudo o que se vai passando. Tem tentado gerir a situação da forma mais delicada possível, mas eu penso que esta novela criada ao redor do Cristiano, que não merece, o Cristiano de longe não merece estes comentários todos negativos que estão a ser feitos à volta dele, porque ele de facto é uma lenda, é um jogador, é um dos melhores jogadores de sempre do futebol, um jogador que qualquer jovem ambiciona ser como ele, e só isso está tudo dito. Portanto, eu acho que esta novela, quando terminar, novela que foi criada à volta dele, vai deixá-lo tranquilo, ainda mais tranquilo, se bem que ele é uma máquina, ele não acredito que isto afete o Cristiano, isto para ele é como se fosse um soprozinho no cabelo, portanto para ele não há de ser nada. Eu acho que ele está concentrado. Eu hoje vi o semblante dele ao entrar. Um jogador como o Cristiano não pode estar satisfeito a entrar 10 minutos do fim, não pode. E ele nota-se o semblante dele, mas nota-se também o profissionalismo. Entrou e tentou dar tudo pela equipa, e quando ele estiver no seu melhor, se ficar no Manchester United, quem vai ganhar é o Manchester United, porque ele é um jogador soberbo. E por falar em lendas, Paulo Futre continua internado no Hospital de Santa Maria, mas já está melhor. O antigo internacional fez questão de deixar uma mensagem nas redes sociais. Recordo que Futre sofreu um princípio de infarto no domingo e diz ele agora que levou um cartão amarelo, mas promete deixar de fumar. Amigas e amigos, não tenho palavras para agradecer todo o carinho que he recebido de todos vocês, de todos vosotros,
estas últimas horas. Lo que ha pasado es que he llevado tarjeta amarilla, levei o cartão amarelo, mas não vou levar a tarjeta roja, não vou levar o cartão vermelho porque vou deixar de fumar, não tenho outra, não é? Para terminar, para os colchoneiros, já pedi um pijama com as raias rojas e blancas. Vamos a ver se me conseguem. A todos e a todas, um milhão de graças e obrigados. Um grande abraço. Graças do fundo do meu coração. Paulo Madeira, podemos ficar todos descansados. Futre igual a si próprio nesta mensagem. Sim, de facto ontem, quando soube a notícia, fiquei um bocado atrapalhado. Até porque tem sido muitas, foi o Chalana e depois o Futre, que o Futre também teve no relevado, porque era o Chalana para o Futre era um exemplo fantástico. E quando soube da notícia fiquei até atrapalhado e depois quando falei com o Fernando Mendes ele disse-me que estava tudo ok e que ele só tinha agora que descansar, mas de facto o Futre é isto, o Futre é uma pessoa que toda a gente gosta, eu não conheço ninguém que critique o Futre ou que não goste do Futre, porque de facto o Futre é uma pessoa fantástica e eu lidei muitas vezes com o Futre, joguei com o Futre na seleção, joguei com o Futre no Benfica. E de facto fiquei atrapalhado quando senti que um amigo teve um problema destes e que nós todos sempre a dizer-lhe para ele deixar de fumar e ele batia sempre na mesma tecla e portanto agora que ele diz que não quer levar o cartão vermelho, espero que deixe mesmo de fumar. Não tem alternativa. Não tem o Jorge alternativa. Costa também teve um infarto há pouco tempo e também não teve alternativa, teve mesmo de deixar de fumar. Portanto, dizia eu, Futre igual a si próprio, portanto, podemos ficar todos descansados que ele vai sair desta ainda mais forte do que estava. Sim, esperemos que sim. Olha, eu não tenho o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas tenho uma simpatia gigante pelo Futre, como todos os portugueses, eu penso, e acho que quem o conhece pessoalmente ainda tem mais, portanto, tenho uma simpatia e uma empatia com ele. Mesmo não o conhecendo, não tenho esse privilégio, mas desejo-lhe as melhoras, desejo que o cartão vermelho fique no bolso e que rapidamente ele seja um exemplo para ele, sobretudo, mas também para todos, e que não quero estar a fazer publicidade anti-tabaco, mas acho que todos temos essa responsabilidade de passar essa mensagem e eu acho que é muito forte a mensagem que ele está a passar. Eu acho que é uma mensagem de otimismo para ele e para todos aqueles que têm que deixar de fumar, porque de facto o cartão vermelho tem que ficar no bolso. E de alerta. Meus senhores, está tudo dito, mas antes de acabar esta bola da noite, quero-vos convidar a ver a série que a Netflix, o documentário que a Netflix vai lançar esta quinta-feira sobre a polémica transferência de Luís Figo, do Barcelona para o Real Madrid. O caso Figo, o reforço do século. É este o título desta série. Portanto, Paulo Madeira e João Tralhão já sabem, quinta-feira, ele diz que só ele, Figo, por falar em lendas, hoje acabamos com lendas, ele diz que vai contar toda a verdade neste documentário sobre esta polémica transferência. O Paulo Madeira já está aqui a rir, vamos todos querer saber qual é a versão, mas o Florentino Pérez também está lá e a versão se calhar é outra. Portanto, quando o Figo diz eu é que sou o protagonista, a curiosidade é grande em relação a este documentário. João Tralhão, Paulo Madeira, obrigado uma vez mais por tê-los comigo aqui nesta bola da noite. A si, também uma vez mais, obrigada por ter estado na nossa companhia e já sabe, fique sempre na companhia da nossa Bola TV.